Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje estamos aqui com Johan. Você gostaria de se apresentar melhor? Olá, tudo bom, gente? Muito feliz de estar aqui, meus anjos. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Prazer é nosso. Eu sou Johan, tanto faz a pronúncia. Sou escritor, recém-formado em jornalismo, autor do livro Quando os Holofotes se Apagam, Suicídio na Mídia, que é uma revisão histórica e cultural até, de como o suicídio foi tratado pela mídia ao longo dos anos. Então a gente faz uma análise desde Romeu e Julieta até o Kim Jong-un, que é um cantor de K-pop que se suicidou, enfim. Cada capítulo é dividido dessa forma, a gente faz um paralelo de como os fãs lidaram com o suicídio, como que o suicídio de um artista pode influenciar uma pessoa que está num estado depressivo a também cometer o suicídio. Depois a gente se aprofunda mais nisso. E como não só de erudição viverá o homem, eu também tenho um canal no YouTube de League of Legends. Nossa! Totalmente na contramão, tá ligado? A gente gosta do quê? Da variedade, da diversidade, entendeu? Então eu tenho um canal de League of Legends com gameplays super editadas, no máximo 5, 6, 7 minutos cada uma. Num estilo mais for fun mesmo, não é pra ensinar League of Legends nem nada, é mais uma coisa de humor, umas palhaçadinhas que a gente faz de vez em quando. Mas é isso. Mas você faz live? Não, você só grava direto pro YouTube. Eu não tenho poder aquisitivo pra fazer uma live stream, tá. entendeu? O meu notebook, ele não aguenta eu fazer uma live. Eu não sei se eu tenho carisma suficiente também pra fazer uma live stream. Então eu tô, por enquanto, focando no canal, que é uma coisa bem recente, na verdade. Acho que não tem nem um mês. E tá sendo divertido, assim, uma experiência de prática, principalmente de edição, que era uma coisa que eu sempre quis muito aprender. A gente tava até conversando sobre isso agora há pouco. E eu tô aprendendo muito mais, realmente botando a mão na massa e fazendo. E eu jogo League of Legends há quase 10 anos. Eu comecei em 2013. Então, assim, é um vício. Eu não consigo parar. Complicado. Aí compartilha um pouco. Quando você, no auge ali, quando você começa, filho... Não, então, houve uma época em que eu era, tipo assim, eu comecei em 2013 pra você realmente aprender a jogar bem League of Legends, porque, querendo ou não, é um jogo que, na época que eu comecei ainda era mais fácil, porque tinha menos variedade de campeões, de gameplay e tal, era uma coisa mais simples. Mas pra você realmente começar a jogar bem o jogo, eu precisei de 2 anos, que foi quando eu peguei Diamante 5, que na época... Você jogava bastante Ranked? Eu jogo até hoje, na verdade. Se eu entro pra jogar, eu jogo Ranked. Qual que é o elo hoje lá? Hoje eu tô... Eu vou falar um ourinho que não prata. Hoje eu... Não, mas gente, tem que levar em consideração que começou a Mini 10 agora, entendeu? Hoje você é escritor, pô, você tá editando, você tem um canal no YouTube, entendeu? Não, pode dar as desculpas, não. Nem foco mais em Ranked hoje. Eu jogo só por diversão mesmo, entendeu, galera? Eu só pra aprender a editar. Pra fazer coisa... Enfim, eu tô... Agora, se eu não me engano, eu tô Ouro 2, mas, enfim, terminei MD10 faz uma semana. Tenho tempo ainda de ganhar esse tempo que eu perdi. Espero terminar pelo menos no Platina, porque a pessoa que já foi diamante tem que ter pelo menos ali uma... Né, só pra dizer que ainda joga bem. Assim, não tenho a marra de querer pegar Diamond nem Challenger, nada só disso. Só falar que eu tive lá. Só pra falar assim, nossa, tô jogando por diversão. E o cara Diamond platina. É Diamante? Não. Diamond é a mesma coisa. Diamante. Tá. Ele falou Diamante, depois falou Diamond, eu falei assim, caralho. Eu falei, eu sou muito louco, eu ia perguntar se Diamond era Diamante, mas não parecia louco, eu perguntei outra coisa. É que na época não era nem traduzido o jogo, tá ligado? Era full inglês. Você começou a jogar quando? Eu comecei em, acho que, final de 2012, daí eu, tipo, com a galera assim, daí a gente foi no CBLOL em 2013. Que massa. Primeiro CBLOL que teve, a gente tava lá. Nossa, que foi terrível, né? Nossa, apresentação, meu Deus. Mas lá foi muito foda, nossa. A gente viu quem que apresentou esse ano? Assim. Como assim? Amigo, era muito diferente. Não tinha nada. Tipo, só parecia assim, tá ligado? Lembra da BGS quando começou? Que era tipo uns hoster muito nada a ver. Isso. Tipo, fazendo coisa com a plateia. Mano, assim... muito bagulho, tipo assim, cidadezinha pequena, assim. Ali no Guará. Não, mas o louco foi melhor, pô, foi melhor. Foi absurdo, pô. A gente não conhecia, tipo, os caras, os nomes, assim, do cenário, tá ligado? Sei lá, o Mylon, o BRTT. Mano, tipo, os caras naquela época, os caras já tinham muito seguidor, porque o LoL tava explodindo, tá ligado? Daí, mano, você viu os caras na sua frente assim, você olhava e falou, mano, nem fudendo, velho. Mano, o cara que eu me inspiro ali tá ali, velho. Muito da hora. Tipo, deve ter sido legal pegar essa primeira fase, assim, do LoL, assim, pegar os caras, tipo, sei lá,
O Yoda começando o Yoda ainda veio assim, um pouco depois. tipo, O Yoda acho que ele foi em 2014, 2015. Quando a gente entra nessa primeira fase do LoL no Brasil que realmente bombou, que foi quando abriu o servidor brasileiro, porque até então só tinha o servidor... Opa, tudo bom? Até então eu tenho esse problema também que eu gesticulo muito, tá, gente? Então se eu quebrar alguma coisa... se quiser deixar então mais... Aqui você tá ligado? Só pra... Quando houve essa fase do LoL realmente começar a crescer, porque era uma coisa que, tipo assim, na cidade você sabia quem jogava LoL, né? Não era uma coisa que todo mundo jogava... explodido, né? Igual. E não tinha tantos canais no YouTube, não tinha tanta stream, era um negócio realmente bem nichado. E aí quando começou a bombar, que a gente começou a ver esses negócios do CBLOL, dos caras realmente participando. Eu nunca cheguei aí, até porque eu nunca tive nem interesse na parte de esportes mesmo. Eu cheguei a escrever numa época pra um blog de LoL, mas eu nunca tive um interesse muito grande na parte de esportes. Conheci uma galera, enfim, mas nunca quis me aprofundar nisso. Então, assim, e é uma coisa que eu, pelo menos na minha formação como pessoa... E agora vai pro campo filosófico, tipo assim, é só um jogo. Realmente é só um jogo. Mas assim como o Harry Potter é só uma série, ou como o Senhor dos Anéis é só um livro, só que a partir do momento que você tá inserido naquilo lá, e principalmente no jogo que você tá com seus amigos e você vai crescendo, conforme o jogo vai crescendo junto, é um bagulho que realmente te marca, sabe? E te compõe como pessoa. Porque você aprende não só questão lógica, matemática de ter reflexo e tal, mas realmente de conviver e de conversar com as pessoas e fazer amigos, porque tem muita gente que o único recurso pra fazer amizade é a internet, né? Tem uma galera que não consegue, tem muita dificuldade pra, por exemplo, fazer o que a gente tá fazendo aqui agora. E isso ajuda muito, sabe? Nossa, é que, tipo assim, eu fui muito atrasado nesse bagulho do LoL, sempre falo, né? Tipo, os caras jogavam e eu não tinha vontade de jogar. Eu queria mais, tipo, se eu pudesse só estar ali com os caras conversando, seria suave. Porque eu não tinha interesse nenhum em jogar LoL, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo. Mas eu fui jogar mais tarde, aí eu vi que eu era uma batata, aí eu não quis jogar mais. Eu falei, tô de boa. Eu falei, tô de boa, aí eu só consigo jogar jogo de celular. Tipo, sério mesmo, tá ligado? Mas no começo não tem como você ficar bom. É o que eu falei, não, LoL ia ficar pelo bom, menos tipo uns assim, 2 anos. Eu não tive nenhum interesse, tipo assim, não, eu quero ficar, tipo, gostar mesmo, eu quero ficar bom. E, tipo, uma coisa assim, eu não me pegou, tá ligado? Sim, isso aqui é jogar for fun só. Mas, tipo, no joguinho de celular eu já sou viciadão. No De Clash querer. Royale. Pra mim nunca... Clash nunca Royale, que é o jogo de cartinha ali, nossa, eu fico puto, cara. Ficou tipo, filho da mãe, cara. Umas coisas assim. Joga LOL desde o fechado, tem um ali. Eu, quando comecei, eu nem lembro, assim. Acho que eu não tinha elo quando o servidor era gringo, mas eu cheguei diamante também, diamante 5. Mas aí já no servidor BR. Assim, mas é que o Charles... Você começou a jogar antes dos caras? Antes do Felipe, o Matheus jogar com os caras? Comecei a jogar antes. Então, é por isso que, tipo assim, quando os caras começaram, tinha febre, o Charles já tava alto já, tá ligado? Uma coisa assim. Ou elo, né? Mas nessa época... Tirando o Giamago, os Não. caras mais antigos, agora tirando o Ju, que sei lá, começou a jogar também. Sim. Então, mas eu tenho pelo menos uns 3, Faker 4 também. amigos que chegaram, tipo, no challenge, assim, da vida, tá ligado? Sim. Master. Velho, eu acho que você realmente botar o seu tempo num jogo desse, tu tem que ou ter uma condição muito boa pra você... Porque, velho, é um bagulho que suga muito o seu tempo e sua energia. Você tem que ter realmente uma disposição pra você ficar bom no negócio. Cada ranked é 50 minutos, né? 40 minutos. Praticamente. Agora, eles, cada ano que passa, eles dão um jeito de reduzir mais o tempo das partidas, né? Porque... Como que funciona a ranked, desculpa? A diferença é é a do... partida normal, só que valendo. ranqueada, tá ligado? Ah, Pra tá. subir Valendo o elo ponto. ou pra descer Mas o elo. aí, naturalmente, ela já demora por ser ranked. Tipo assim, os caras são melhores, aí demora mais? Uma coisa assim? Não necessariamente, tipo, tá. não necessariamente. O É que eu tempo sei do que jogo... uma partida de LoL normal é 20 minutos, né? Não. Cara, isso... Não, 20 minutos não. Ela gira em torno... Em na média tem zoeira uns 30. tá. Em média uns 30. Gira em torno disso. E Pode às chegar vezes, até uma hora e na pouco. Ranked acaba até de ser mais rápido, porque a galera fica muito puta, tipo, de verdade. A galera fica muito estressada e rende. Tipo, Abandona. abre solicitação de rendição E o e LoL é, tipo, larga a é um mão. jogo que se um cara do seu time decide que não vai mais jogar, você acaba, tipo, você já perdeu ali e chora, tá ligado? Nossa, direto, às vezes, eu joguei poucas vezes com a Yasmin. Aí, o John também tava na época junto, né? Aí, quando um do nosso time, tipo, parava de jogar, né? Que era um que não tava com a gente, aí ficava mó foda, né? Porque, tipo, mano, tem a estratégia tudo certinho, né? Se um sai, fodeu tudo. Aí você fica puto. Fica puto, Eu né? acho que o Paulo tá jogando com o John, não foi? Sim, Eu teve uma época que a gente tava falei jogando. assim, ué, o João o João jogando. Caramba, nem me chamaram, pô, tão jogando um... Não, faz bastante tempo LOLzinho isso. lá. Vai A ficar- IA tentou me corromper pro Vavá, mas eu não consegui. Gente, eu sou péssimo em jogo de tiro, sério. E olha que eu jogo Counter-Strike desde que eu tinha, sei lá, 4 anos de idade. E meu pai me levava na Lan House. Caramba. Mas eu nunca fui, sempre fui uma negação em jogo de tiro. FPS pra Pode mim não crer. dá. Péssimo, péssimo.
Qualquer jogo pra mim é difícil. Não, pô, o FPS. celular, isso é monstro. O do celular você não é monstro? Não sou. Pro Tipo assim, player ó, da vamos supor Xiaomi. que, ó, no do Clash, tipo assim, ó, são troféus, né? Aí você vai passando por... Como é que são ilhas, vamos assim dizer, eu esqueci o nome agora. São ilhas, e cada ilha você vai desbloqueando novas cartas e pegando gente mais forte. Aí depois, então, você para de desbloquear personagem que não tem mais personagem, vai sendo os campos. Tipo assim, você vai pegar. Aí você pega challenge, aí challenge 2, challenge 3, challenge 4, eu acho, uma coisa assim. Só que aí eu tô com 2.600 troféus. Aí isso é 4.000 troféus pra pegar challenge, Pra tá pegar ligado? challenge. Entendi, mas da hora, pô. Mas eu tô jogando o que faz uns 3 meses, 4 meses. É bem recente, aí então. Não, tipo assim, eu já joguei muito tempo atrás quando lançou. Uhum. Aí eu peguei, tipo, uns 1.500 troféus, assim. Aí eu lembro que eu joguei, tipo, na pandemia, quando começou a pandemia, eu peguei uns 200 troféus. Ou troféus, sei lá, minha... Troféus. Assim. Aí, agora que eu fui de 1.700 pra 2.600. Entendi, em mano. 4 meses. Massa. Mas você sabe que essa coisa do jogo, até no processo de escrita do meu livro, e fala sobre suicídio, Uhum. tipo assim, eu acho que toda vez que você, independente de você ser escritor, independente de você ser músico, qualquer coisa, se você é artista, você acaba passando um pouco da sua vivência pessoal pra tudo que você cria, né? Tipo assim, Com eu acho que certeza. a essência da arte é isso, é você viver alguma coisa e você passar por aquilo. Quando eu falo, tipo, zoando de LoL, de CS e tal, a gente fala de brincadeira e tal, porque realmente é mais coisa de zoeira com os amigos. Mas a importância que esse jogo teve pra me segurar, tipo, segurar a minha barra mesmo, numa época da minha vida que eu tava com o psicológico completamente zoado, Uhum. de realmente não conseguir sair de casa, ou de não conseguir estar numa festa e estar me divertindo. Por mais que eu tivesse dentro de casa, eu tava jogando com os meus amigos, tá ligado? Então, tipo assim, não é só o jogo, sabe? Por isso que a galera faz tatuagem de LoL, faz tatuagem, e todo mundo fica zoando. Eu não acho que é um negócio de zoar. Zoa, a gente zoa tudo, né? Eu sou a pior pessoa pra É isso. que o legal é zoar, né? Tô enchendo o saco. Mas eu consigo entender, Uhum. tá ligado? A pessoa que faz isso. Ah, com certeza, tipo assim, se a pessoa. Tipo assim, eu sou um pouco. Eu gosto muito de anime. Aí. Eu não gosto quando a pessoa, tipo, sei lá, tatua um personagem assim, tipo, eu acho que. Eu acho um brisa, eu acho que não tem. Eu acho legal quando é só um elemento do personagem. Sim. Tipo, uma coisa assim, é uma Não tem um referência. subtexto por trás. É, uma coisa assim, tipo, se a pessoa olha e fala assim, é desse anime, uma coisa assim. Você quer que as pessoas saibam que você Tipo assim, gosta porque... de anime, mas nem tanto. tipo assim. Não, é tipo assim, que eu falo assim. Depende, É tá? que eu acho que qualquer coisa, quando é muito exagerado, tipo, sei lá, que nem eu já conheci um cara que ele tem uma raposa gigante nas costas, a Kurama, uma raposa de 9 caudas. Eu falo assim. Quem É o cara? legal. Naruto, porra. Não, é um cara que parecido aqui. Mas, tipo assim, eu acho assim, Caramba, é legal, mas eu acho muito exagerado. Tipo assim, muito você poderia ter escrachado, feito né? só um elementinho da raposa que, tipo assim, seria legal do mesmo jeito. Não, tipo, não seria um bagulho. Caralho, gigantesco nas suas costas. É aí, muito tipo, escrachado, né? Acho que quando é Não muita sutil. coisa, eu acho brisa. Entendi. Mas, No não, seu- sou, no seu mas não braço. sou contra, não. No seu braço aí, por exemplo, você vai fazer um monte desse tamanho aí, tipo... Eu quero fazer um várias monte pequenininhas. Tipo, várias tatuagens pequenininhas. Eu acho mais da hora. Entendi. Mas e depois fazer alguma ideia, tipo, que o cara até falou que depois eu posso fazer algum fundinho pra juntar todas, tá ligado? Tô E ligado, fechar o tá. braço. Vou fazer várias pequenininhas. Um lobo do caralho. Tipo, e depois vai botando alguns elementinhos assim e Entendi. fecha o braço, uma coisa assim. Da hora, Colocar da hora. com vários elementos aleatórios. A minha experiência com tatuagem foi bem curta, que eu tenho 2 só. Tenho só essas Eu também tenho no 2 pulso. só. E foi... Não sei, velho, não entrei na brisa de fazer tatuagem. Fez ali, É. já não... Não doeu, pelo menos pra mim. E foi numa área que era muito pulso, sensível, né? né? E eu peso 20 quilos. Então, assim... Eu peso 56. 56 quilos e tenho 1,80 m. Então, assim, eu sou Caralho. muito magro. E quando eu fui fazer a tatuagem, eu perguntei pro tatuador, tipo, eu tava muito desesperado, vocês não têm noção. Eu cheguei nele e falei, existe alguma possibilidade da agulha da tatuagem Atravessar furar minha meu braço. pele, Ah. entrar tinta no meu sistema sanguíneo e eu morrer? Nossa. Porque assim, eu ia fazer no pulso, que dá pra Aham. ver minha veia, entendeu? Dá pra ver minha artéria. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, não vai acontecer Tá nada. tranquilo. Aí ele falou, fica tranquilo, eu falei, então tudo bem. Se morrer também, tamo no lucro. Brincadeira. É suicídio, nada. Piadas! Mentira. Não, ele escreveu um livro sobre isso. Ele tem toda a autoridade do mundo, aqueles eu tenho caras. gabarito pra falar. Pode. Daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Piada sobre nazismo também? Não, calma aí, Ai, vamos- calma aí. Ô, mas assim, ó, uma pergunta aqui, ó. Sinceramente. Sobre o seu livro, tipo assim, o bagulho é só focado em suicídio ou tem muito a ver com a mídia também? Tipo, como se fosse. É que quando eu li o título, eu pensei uma coisa, a Yasmin leu e ela pensou outra coisa. Ela pensou mais voltado pro suicídio. Tá. E eu pensei no bagulho mais voltado pra, tipo. Como a mídia, tipo, como se fosse uma mídia que faz você levar ao suicídio, uma coisa assim, quando eu li o título. Mas depois eu comecei a ler, eu li 10 páginas só, porque eu comecei a ler hoje.
Não, tudo bem. Aí eu só vi que a parte tava explicando tipo, como que funciona o suicídio, Sim, assim, a origem sim. da palavra, umas coisas assim. Esses primeiros 2 capítulos do livro, que é... Não lembro o nome do capítulo do meu próprio livro. Mas enfim, tem 2 primeiros capítulos do livro, que são capítulos introdutórios. Eu não falo sobre a mídia. Aliás, eu até falo um pouco sobre a mídia, mas eu foco mais no que é o suicídio. Sim. Porque E agora uma pergunta real. Toda pessoa que dá um tiro na própria cabeça, ela tá cometendo suicídio? Sim. Ela tá tirando a própria vida. Tá. Não, vamos desenvolver isso aqui. Eu pensava da mesma forma também. Quando eu comecei a escrever o meu livro, o intuito era, primeiro, fazer um aprendizado pessoal, porque eu gosto muito de psicologia. Tanto que uma das minhas opções de graduação era psicologia. Só que eu fui para a área de comunicação porque eu achei que se encaixava mais com o que eu queria fazer para minha vida mesmo. Porque eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar com as pessoas. Você fala bem. Obrigado, amigo. E aí eu comecei a estudar muito. Porque o meu livro, ele na verdade foi o meu projeto de TCC. Então eu tive 2 TCCs. Eu tive o relatório de TCC e o livro. E eu tive que estudar muito a questão do suicídio visto do ponto de vista da sociologia. Porque do ponto de vista biológico, você consegue explicar, é uma ausência de um hormônio, a pessoa não tem, sei lá, serotonina o suficiente, ou ela tá num estado depressivo, é tecnicamente fácil de explicar. Mas como que você explica uma pessoa tá numa situação de um desespero tão grande, ela não consegue, às vezes, enxergar outra solução que não seja realmente largar a mão. Tipo assim, não tem o que segure ela aqui, sabe? Isso é o suicídio. Então, quando eu faço essa pergunta pra vocês de como, se toda pessoa que dá um tiro na própria cabeça tá cometendo suicídio, a resposta é não. Não é toda pessoa que dá um tiro na própria cabeça que comete suicídio. Na verdade, só comete o suicídio quem procura a morte. O que eu quero dizer com isso? Existem doenças e transtornos psicológicos, tipo a esquizofrenia, que façam que a pessoa tenha alucinações e que ela visualize uma outra realidade que não seja dela, enfim. É muito mais profundo do que isso, mas eu tô falando por cima. Muito mais profundo do que isso. Se essa pessoa, ela tem a crença de que um tiro na própria cabeça não vai causar nenhum mal a ela, que a cabeça dela é de ferro, que ela é um super-homem, que ela é um super-herói, ela não tá cometendo suicídio. Porque ela não tá procurando a morte. Não só isso. Assim como uma pessoa, por exemplo, vamos voltar na história, tempos feudais. O servo que matava o senhor feudal, tipo... ele era condenado à morte, certo? Pela própria política do local. A própria população se encarregava de matar o cara. Só que se o cara mata o senhor dele buscando a morte, é um suicídio. Por mais que ele não esteja provocando a própria morte. Sacou? Não é ele que tá pegando uma faca e enfiando no próprio peito. Só que ele tá utilizando de ferramentas dentro do sistema que ele vive pra se matar. Então ele pensa assim, o cara... Gente, eu tô fazendo assim uma síntese muito, muito básica, tá? Bem mais profundo que isso. Mas esse cara que tá no tempo do feudalismo e tal... Ele tá deprimido, ele não tem coragem, às vezes, porque na época não tinha arma de fogo e tal, que é uma coisa que facilita muito o suicídio hoje em dia, arma de fogo. Então o cara tinha que se matar por meio de enforcamento, por meio de automutilação. E às vezes a pessoa tem a vontade, mas ela não tem a força necessária pra se automutilar. Sua vida. Exatamente. Então ela utiliza de recursos do próprio sistema, da própria realidade que ela vive pra causar a própria morte. Então o cara foi lá e matou o senhor feudal. Vamos cortar a cabeça desse cara e deixar na praça pública. Sim, é isso que ele quer. Entendeu? Entendi. Sacou? É um suicídio. Agora... É um suicídio que não é causado por ele próprio, porque a gente tem, e isso eu falo no livro, a mídia imprime muito a imagem do suicídio fatalista, da pessoa que corta os pulsos na banheira, como foi o caso do 13 Reasons Why, que mostrou a cena, que é um absurdo, que eu falo sobre isso no livro também. A gente tem muito essa impressão da mídia, da pessoa que toma o remédio e morre. Você acha um absurdo mostrar ou é um absurdo romantizar? Não é um absurdo mostrar, de forma alguma. Pelo contrário, é preciso não mostrar graficamente. Tá? Eu já vou entrar porque depois nesse cortar mérito. a cena, você seria a favor de cortar a cena? Sim. Tipo... Eu vou explicar por que só fechar essa linha de raciocínio para encaixar outra, porque as duas se conectam. Essa coisa da mídia romantizar muito o suicídio, que é uma coisa muito antiga, desde Romeu e Julieta, ela passa uma ideia de banalização da morte, tá? Isso é estudo comprovado. Quanto mais acesso a gente tem a uma informação, seja lá qual ela for, mais a gente se acostuma, tá ligado? Então pensa você, por exemplo, primeiro filme de terror que você viu na sua vida. Você provavelmente devia ser criança.
Você ficou apavorado, sei lá, tipo, não dormiu, pediu pra dormir com os pais e tal. Conforme você vai assistindo, você vai ficando calejado. Vai. É a mesma coisa com cena de violência, cena de morte. Então, acontece isso até no Brasil mesmo, né? Tipo, sei lá, o brasileiro médio hoje em dia tá acostumado a merda que a gente tragédia, vive, tá ligado? A gente tá acostumado com o absurdo, né? A gente, como eu brinquei aqui agora, a gente tem um cara que vai no podcast e fala que precisa haver um partido nazista no Brasil. E por que isso gera indignação? Porque a gente ainda tem um resquício de sanidade mental. Porque era uma coisa que ele já tava falando há muito tempo, gente. É tipo assim, vamos entrar nesse assunto que eu acho muito difícil de falar, né? Mas tipo assim, é que Obrigado pela presença, gente. Eu acho assim, é que o Monark é idiota, né? Esse que é o bagulho. É tipo assim, ele não soube dar um exemplo melhor. É que ele deu um exemplo muito absurdo e foi cancelado. Até porque ele, até hoje, até agora, ele acha que ele tá certo. Sim. Ele acha que ele tá certo, porque ele fala assim, mano, eu não sou um nazista. E, tipo, ele acha que é por isso que ele tá errado. Ele acha que porque eu não sou nazista, então... Qualquer discurso que eu faça promovendo o nazismo tá tipo, anulado. Um negócio assim. Mas o bagulho é que, tipo, o que o Monark quer é que ele é, tipo, liberdade de expressão ao extremo. Sim. Tá ligado? Só que o bagulho, tipo... Peraí, deixa eu juntar palavras pra falar Sem certinho, problema, porque a minha vamos dicção... Senão eu vou ficar falando tipo e bagulho o tempo todo. Mas ele quer dar voz a todo mundo. Entendeu? Aí até um criminoso que, sei lá, matou um monte de gente, o pessoal fala assim, não vamos escutar esse merda, tá ligado? Porque ele é um criminoso. O Monark, ele quer dar voz pra esse cara, ele quer que ele mostre o lado dele, ele quer, tipo, desenrolar, ele quer, tipo, que ele mostre o porquê, uma coisa assim. Ele quer que a pessoa tenha voz, mesmo ela cometendo qualquer coisa. Aí foi o bagulho que ele deu o exemplo do nazismo. Só que o nazismo, tipo, não é só um cara que cometeu um crime, é tipo... O nazismo é uma opinião só, né? é, tipo, ele é um bagulho que ele é contra a vida de todo mundo. Por isso que foi tão polêmico. Se ele tivesse dado algum outro exemplo, ele não teria sido tão cancelado assim. Sim. Tá ligado? Eu acho que é isso. Acho que não só isso, amigo. Acho que isso Porque, também, assim, eu mas acho que a não opinião só dele é isso. errada. Eu acho que tem coisas que tem que censurar. Se o cara tá falando merda, somente porque ele vai falar merda em canais particulares. Tipo assim, sei lá, um cara postou uma foto no Instagram falando merda, censura porque é o do Instagram. Não é público, não é público. Tipo, nada é público, tudo é particular que você vai postar. No YouTube ou no Instagram, qualquer coisa assim. Eu consigo entender a linha de raciocínio e me dói, pessoalmente, essa coisa do Monark, porque a gente que estuda comunicação, querendo ou não, você se formou em rádio e TV, eu me formei como jornalista. Você não tem formação na área de comunicação. Formando logística, nada a ver com nenhuma das Mas o áreas. Charles é um ótimo comunicador. Realmente. Mas enfim, a pessoa que se forma em comunicação, a gente sabe que quando a gente tá numa plataforma que vai atingir várias pessoas, não tem essa, gente, de papo de botequim. Você pode fazer um papo de botequim no botequim, se você quiser. Você ou seus amigos ali, que ninguém vai ter acesso àquilo. A partir do momento que você se coloca à disposição de milhares de pessoas, tudo que você fala, você tem uma responsabilidade sobre aquilo. Queira você ou não. Social, Você pode falar, eu sou um idiota. Eu sou imaturo. Não interessa. Se você tem maturidade pra estar falando na frente de milhares de pessoas, você tem que ter maturidade pra entender que o seu discurso ele pode causar a morte de alguém, tá ligado? Ele fez apologia. Sim, e por mais que ele fale assim, mas a liberdade de expressão, eu acho que todo mundo tem que ter direito de falar o que quiser. Não. Sabe? Tipo assim, isso não é censura. Até certo momento você tem a liberdade, mas você tem que estar aberto a sofrer as consequências por tal liberdade, tá ligado? E o Monark, ele não quer sofrer as consequências, tá ligado? Nunca quis. Ele acha que não tem que ter consequências nenhuma. Exato. Você pode falar e tá de boa. Ele acha que ele pode falar o que ele quiser, que ele não vai sofrer represália por isso. Não é assim que funciona, gente. Por isso que a galera acha que, ainda mais agora com essa coisa do governo atual e tal, que é muito difícil falar sobre questões de diversidade, sexualidade, enfim, porque todo mundo acha. Até mesmo sobre o suicídio, que deveria ser um assunto mais discutido, mas que as pessoas não conversam sobre isso. Porque, primeiro, às vezes não tem conhecimento, não tem segurança pra falar sobre aquilo, mas principalmente porque acha que é frescura. Que acha que, eu tenho que ter o direito de chamar o cara de viado, eu tenho que ter o direito de chamar o outro de preto. Gente, sabe? Tipo assim, é uma coisa tão básica, tipo assim... É o respeito que você tem que ter pelo outro. Não deveria ser nem lei, deveria ser consenso, tá ligado? Você não vai chegar pra uma pessoa que você não conhece e tipo, caracterizar ela por uma coisa que ela é. Até no suicídio, que são... tem uma galera que... Eu mesmo brinco o tempo todo com isso, de eu vou me matar, eu vou não sei o quê. Sabe? Mas eu também quis catreira. Mas eu brinco ainda com a consciência, e eu sempre
Eu acho que eu deixo muito claro que eu tô sendo irônico, né? É, Pelo tipo, menos assim, no meu tom eu de acho que, voz. tipo assim, quando você vai, às vezes, brincar, você tem que brincar com alguém que saiba o tom que você tá Exato. brincando. Tipo, você não vai chegar na sua tia e fazer uma piada dessa que vai falar assim, Jesus amado, tá ligado? Vai se tratar, vai pra igreja, que uma tia minha falaria. Aí umas coisas assim. Ah, amigo, mas voltando no que você tinha perguntado da mídia, lá do livro. Tá, vamos lá. Você perguntou sobre o 13 Reasons Why. Se eu acho que deve ter essa cena ou não. Eu não acho que deva ter, explícita da maneira como ela aconteceu. Por quê? E aí é ciência mesmo, tá? A gente tem uma carta de recomendação da OMS que chama Carta de Prevenção ao Suicídio aos Comunicadores, ou aos profissionais de comunicação, alguma coisa assim. E lá deixa muito claro que que os caras que estão trabalhando com comunicação, principalmente comunicação audiovisual, que mexe com imagem, tem que ter muito cuidado com essa espetacularização do suicídio, porque, primeiro, você pode acabar promovendo o suicídio como uma solução, do que foi o caso do 13 Reasons Why. Pra Hannah Baker, que é a personagem principal, o suicídio foi uma solução. E foi mais do que uma solução, foi um projeto de vingança. Porque o que acontece depois disso? Você chegou a assistir a série? Eu assisti, mas tipo assim, eu assisti quando lançou, por isso que eu até vi a cena. Sim. Aí eu não lembro hoje em dia, tipo, do final, as entrelinhas, tá ligado? Eu lembro só dos grandes acontecimentos, assim, da série. Então, basicamente o que acontece tem todos os acontecimentos da série, as coisas das fitas e tal. Só que por que as fitas existem? Porque antes dela cometer o suicídio, ela gravou todas as fitas culpabilizando pessoa por pessoa até cometer o suicídio. Então todas as pessoas que estavam naquelas fitas, que tinham o nome delas nas fitas, estavam, entre aspas, sendo objeto de vingança dela, porque estavam sendo expostas, estavam sofrendo remorso, estavam se culpando, entendeu? Então não é só a questão da cena do suicídio, é a questão de como isso é representado, tá ligado? A maneira como você mostra uma coisa acontecendo ou não, influencia primeiro na percepção comum das pessoas, que aí já vai entrar num campo de psicologia que é bem complexo, mas que todos nós aqui temos pra gente entender a realidade, a gente tem que decodificar ela, tá ligado? E cada um tem uma maneira de fazer isso. Quando você mostra uma imagem pra um cara que é a sua audiência... Nem todo mundo vê a mesma coisa, né? Todo mundo tem uma experiência de vida diferente. Interpretação, você fala? Tipo, um pouco... Não. A gente interpreta a nossa realidade, né? Tipo, daí todo mundo tem pela experiência que a gente viveu e por tudo que aconteceu na nossa vida, a gente vê as coisas de forma diferente, né? E se a sua realidade é de uma pessoa depressiva, que tá pensando em se matar, que passa por bullying dentro da sala de aula, que não tem um minuto de paz quando você sai de casa, você assiste uma série que a personagem principal comete suicídio e se vinga das pessoas que fizeram ela cometer suicídio, o que você vai achar? Mas será que tem alguma pesquisa que falou que a série aumentou, alguma coisa assim? Existe. Isso tá... Eu tive que fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, porque quando a gente vai falar sobre esse tema, a gente não pode ser superficial. É lógico que aqui a gente não vai conseguir ter a profundidade de um livro, porque, gente, 2 horas de conversa... Vou ter tô usando aqui. Mas, enfim, existe uma pesquisa que mostra que, na verdade, houve uma redução no número de pessoas que cometiam bullying com outras pessoas. Porque a série, ela fala muito sobre isso, né? Fala sobre a questão do bullying, sobre como o bullying influencia a outra pessoa a se sentir desconfortável e querer se matar e tal, porque realmente é o que acontece. E essa pesquisa mostrou que as pessoas que assistiram a série começaram a repensar a maneira como elas tratavam as outras pessoas. Eram adolescentes, no geral, né? Tiveram mais alguns outros dados que eu não vou lembrar aqui agora. Mas, quando a série foi lançada, pelo menos uma semana depois, o termo suicídio cresceu exponencialmente no Google. Como cometer suicídio, principalmente. Não só a pesquisa sobre o suicídio. O termo como cometer suicídio. É coincidência? Não é coincidência. Ligado? Se você tem um assunto em alta, é óbvio que as pessoas vão começar a pesquisar sobre aquilo. Só que qual é a maneira que elas vão pesquisar, tá ligado? Um cara que tá deprimido, que não vê solução pra nada na vida dele, ele vai justamente se inspirar naquilo. Não tô falando que é regra, tá, gente? Mas tô falando que isso pode acontecer. Vai se inspirar naquilo pra cometer um mas tipo, eventual partindo é que, por exemplo, é ficção tudo, a série, né? Partindo desse argumento, eu acho que a gente deveria, tipo... toda ficção, assim, que... Tudo pode influenciar as pessoas a fazerem alguma coisa, entendeu? Sei lá, se eu vejo uma série de jogador de futebol, por exemplo, eu olho pro cara e falo, ele treina desse jeito e tal, caramba, quero ser que nem ele, tá? Entendeu? Tipo, você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Mas você não tá errado. Tudo é influenciável. Tudo tem essa... Tipo assim, cada personagem, fictício ou não, é tão real quanto uma pessoa... Tipo assim, um personagem fictício, ele é tão real quanto uma pessoa real, tá ligado? Pra pessoa, entendeu? Tipo, sei lá...
O Batman é tão real pra uma pessoa quanto o exemplo, Jesus é pra outra, entendeu? Tipo, Entendi. porque pra ele a vivência do Batman com essa superação pode ser um exemplo pra ele quer seguir isso, entendeu? Mas Uma coisa assim. essa questão da influência, ela não se resume só à mídia. O ser humano, ele cresce, ele constrói a própria psique mesmo. O cérebro do ser humano é construído a partir de influência. Tanto que, e agora eu vou pra uma linha freudiana, tá, gente? Não é certeza, são linhas de pesquisa, linhas de estudo, mas afirmam isso. O bebê, quando nasce, até os 3 anos de idade, mais ou menos, ele não tem a percepção do que é ele próprio e do que é o externo. Que é mamãe, do que é papai. Ele não sabe. Por quê? Porque quando ele chora, quando ele tá com fome, ele é atendido. A mãe chega e dá. Então ele tem essa percepção de que tudo que acontece em volta dele é ele e feito para ele. Essa percepção, ela vai sendo quebrada a partir de quê? Influências externas. Frustração, raiva. São coisas que a criança ela não consegue controlar. E muitas vezes ela tem dificuldade de identificar que aquilo faz parte dela. É o processo contrário. Porque é algo tão negativo que ela acha que a ameaça vem de fora. Então, até o ser humano se desenvolver com plenitude, que é por volta dos 22, 23 anos, a gente passa por um processo de influência constante. A nossa visão de mundo, a nossa percepção da realidade, tudo isso é influência. Não só da mídia. Da mídia também. De tudo. Hoje em dia, principalmente. Do ambiente, né? De tudo que você assistiu, as conversas que seus pais tiveram. Conviveu, tudo, né? Amigo, a gente tem que pensar na nossa própria realidade. A gente nasceu no Brasil, correto? A gente acha completamente natural ir pra praia e ficar sem camisa, a mulher tá de biquíni. Vai na Arábia Saudita. Vai na Coreia do Sul, que é um país liberal. Vê se esse tipo de coisa acontece. Não acontece, porque na percepção de realidade deles, que foi construída conforme eles foram crescendo, aquilo lá não é natural. Entendeu? Então essa influência, por que eu falo da influência da mídia? Ela vai ter uma influência, é exatamente o que você falou. Qualquer coisa que a gente produza de produto midiático vai ter uma influência. O que a gente tem que fazer? Estudar para... Pode falar palavrão? Claro. Estudar para um senhor, caralho... Estudar para um senhor caralho pra saber o que você tá fazendo, o que você tá produzindo. Pra ter muito, uma vasta, assim, experiência, né, do que... Como que aquilo vai impactar. O que é verdade, o que é errado, A gente tem um caso, 1987, Rupi Kanwar, se eu não me engano, o nome dela. É uma indiana, não tenho certeza se esse é o nome, tá? Mas ela é uma indiana conhecida como Sati Mata. O que são as Sati Mata? Sati, ele é um ritual de suicídio voluntário. Faz parte da cultura indiana. Como que ele acontece? A cultura indiana ela tem se alterado conforme os anos, mas ela sempre foi uma cultura muito de patriarcado, né? O homem ele é a figura central da cultura e a partir do homem você vai tendo mulheres, filhos, sogras, enfim. O chefe de família ele é a figura central da cultura, o pai. Tanto que os homens vêm à Terra para isso, em teoria, né? Na cultura deles. Quando, isso há bastante tempo atrás era mais comum, hoje em dia é bem raro. Quando esse cara morria, quando esse chefe de família morria, era raro, mas não era incomum, das mulheres entrarem voluntariamente na fogueira junto com eles, vivas. Elas passavam por um ritual que se chamava Sati, é um ritual de casamento, entre aspas, de núpcias, novamente. Ele é semelhante ao ritual de casamento indiano, só que pra morte. Então você tem uma fogueira com todos os pertences do cara, com geladeira, eletrodoméstico, torradeira, enfim. Até bichos vivos, às vezes. Nos caras que tinham muito dinheiro, botava cavalo junto, tudo vivo. Todos eles vivos. Na fogueira. Nossa, um fogueirão, né? Porque... mas era uma mega. Caralho. É uma mega. É uma fogueira de São João, meu filho. É uma coisa assim, é uma tocha olímpica multiplicada por 100. É uma coisa muito grande mesmo. Então, assim, botavam todos os pertences dele lá, se o cara tinha muito dinheiro, porque se não tinha, tem questão de família pobre e tal, tem que passar os pertences pra frente, mesma coisa, Brasil, Índia, tudo igual. E aí, a mulher, ela não era... A gente entende a mulher aqui na cultura brasileira como uma parceira. Na Índia, ela é propriedade do marido. Então, não era incomum que ela se imolasse na fogueira junto com o marido num ritual que se chamava Sati. Junto com as coisas dele, né? Junto com as coisas dele. Só que ela não fazia, ao contrário do que a gente pensa. Quando eu li sobre isso pela primeira vez, eu pensei, puta que pariu, coitada dessa mulher. Deve estar em completo desespero. É o que eu pensei. Gente, é uma coisa assim, uma serenidade, uma paz que eu nunca tive na minha vida. E eu nem tô cogitando suicídio. E a pessoa cogitando suicídio... Não, eu... Tá. Então, eu optei por não passar por essa experiência. Tá, entendi. Nem sei se tem, na verdade. Mas esse caso, por que eu tô dando esse exemplo dessa mulher? Ela era casada há 3 meses com o marido e ela passou por esse ritual. O marido morreu, a fogueira pegando fogo, ela sobe numa plataforma e se joga na fogueira pra morrer junto com o marido. Viva! Não expressa dor, não expressa ressentimento, nem enquanto está pegando fogo.
Então, assim, é uma paz, é um ritual realmente sagrado, que quando essa moça cometeu em 1987, que já estava se tornando uma coisa mais rara, se tornou uma epidemia no país. Então, assim, na semana seguinte, 300 mil pessoas foram até o ritual, foram até o local do ritual de imolação, para prestar condolências, para pedir bênçãos, porque a partir daquele momento ela não era mais um ser humano, ela tinha se tornado uma divindade. Ela era a mulher pura, a mulher de verdade, a mulher que morre junto com o marido, independente de qual causa seja, sacou? Entendi. Então esse isso a gente tá falando do suicídio por si só. Ele já tem um potencial de contágio muito grande. E isso é científico. Existe um termo que se chama contágio para caracterizar quando uma figura midiática comete suicídio e ela é muito admirada, por exemplo, Kurt Cobain cometeu suicídio com um tiro de escopeta contra a própria boca, enfim, não sei especificações, na própria casa. Houve teorias de que, na verdade... Então, houve teorias de que, na verdade, a Courtney Love tinha matado ele, mas até onde a gente sabe, ele cometeu suicídio. Advogado da Courtney Love, se estiver ouvindo esse podcast, eu não estou afirmando nada, eu estou dizendo com base nas investigações policiais. O podcast mais cancelado. Vamos garantir, né, a integridade judicial do entrevistado. Por favor, que eu não tenho dinheiro pra pagar um processo. A Courtney Love. Ainda mais dela. Então, quando ele cometeu o suicídio, mostrou-se que os fãs do Kurt Cobain se mostraram muito mais vulneráveis a cometer suicídio também. Por quê? Porque o processo de como é que eu vou falar isso? Idolatria, mas no sentido do cara ser um ídolo. Esse processo de que o cara se torna um ídolo, para o fã, existe um mecanismo neurológico e psicológico que o ídolo é parte dele. Então, tipo assim, se ele morrer, eu morro junto. Tá ligado? O fã é realmente obcecado. Tanto que ninguém entende como que o John Lennon foi assassinado por um fã que amava ele. Gente, o amor e o ódio, eles andam muito colados. Sim. Então, o que que ele matou? Eu acho que eu saiba, ele queria matar pra eternizar ele. O que a psicologia nos mostra? E lógico que cada linha da psicologia vai dizer isso de uma forma, mas o que é o mais sensato a se dizer? Essa relação de ídolo e fã, ela é muito complicada justamente porque o fã, ele começa a enxergar o ídolo como uma parte integrante dele. O ídolo compõe a personalidade dele. Então, assim, uma coisa que caracteriza esse fã é ser fã de tal personagem. Quando ele não consegue ter esse objeto desejado, que é o ídolo, às vezes, numa situação de pira, ninguém vai ter. Se eu não posso ter, então eu não quero que ninguém tenha. Tá ligado? O raciocínio é mais ou menos esse. Entendi, consigo entender sim. Por exemplo, quando você... Não que você teve essa brisa, né? Mas, por exemplo, você era muito fã do... Ele é muito fã do X, né? Daí, quando ele morreu, tipo, querendo ou não, é um... Tipo assim, eu não queria acreditar, tipo, porque teve uma coincidência também quando ele morreu. Ele já tava, tipo assim, ele era muito ferradão da cabeça. Aí, tipo, já teve vários... Ele cometeu uns crimes, assim. Aí ele tava tentando melhorar, tá ligado? Aí ele tinha um cabelo que era meio preto, meio descolorido, preto e branco. Aí, na época, ele pintou o cabelo de azul e tava, tipo, mais suave, umas coisas assim. Aí, deu a notícia da morte dele. E uma semana depois, ele lançou um vídeo de uma música nova dele. Verdade, onde isso, ele tava né, de cabelo cara? azul batendo no cara de cabelo preto e branco. Aí tipo assim, mano, é um marketing fudido, tá ligado? Isso, né, o cara tá matando a versão antiga dele e ele vai voltar que ele tá vivo, tá ligado? Ficou, tipo, 2 semanas e os caras. E tipo assim, até eu fiquei pensando, mano, ele vai voltar e vai, tipo, anunciar algo novo. Vai, tipo, anunciar o bagulho novo. Só que aí era verdade, tá ligado? Mas o suicídio, um dos processos mais presentes... Mas ele não foi suicídio, não foi suicídio. Mataram ele mesmo, tipo assim, foi um assalto. Então foi só... Ele não se matou. Então foi só uma coincidência muito bizarra. Foi só uma coincidência muito bizarra. Mas o Lil Peep foi overdose, né? O Lil Peep foi overdose. Então, mas a overdose, ela nem sempre é um suicídio. Tem esse ponto também. Os caras, ele só descontrolou, Por exemplo, Amy Winehouse, que muita gente acredita que a Amy Winehouse se suicidou. Marilyn Monroe, vamos falar de um capítulo do meu livro. Existe um capítulo do meu livro específico para Marilyn Monroe. Ela se matou? Então, esse é o ponto. Eu não sabia. O que a gente sabe, Acho que sim, que esse cara... 1954, se eu não me engano. Hitler 1945, Monroe 1954. Ela já tinha um histórico de depressão muito forte, ela já tinha tentado cometer suicídio pelo menos 3 vezes, ela já tinha sido internada em clínicas psiquiátricas, então tudo aponta que de fato ela cometeu um suicídio. Só que não dá pra afirmar. Por quê? Porque não tem... Tipo assim, como é que você vai provar que a pessoa cometeu suicídio sem que ela tenha dado um tiro na própria cabeça? Que aí de fato ela cometeu. No caso da Marilyn Monroe, foi uma por overdose de remédio, o remédio que ela tomava. Remédio de sono, eu acho, era anfetamina, alguma coisa assim. Teorista.
É tipo Tem teorias da conspiração no também, caso, porque você tem que sempre ver envolve... qual que é a dosagem tipo, então, normal foi uma e- dosagem tipo o bagulho muito do acima do normal. Michael Jackson também, o pessoal até hoje debate, Sim. tá ligado? Pra ver se, tipo, se foi o Michael que exagerou na dose, se foi o médico Michael que exagerou. Jackson não morreu. No Ou caso, que- no Ele caso... tá no Acre, tá ligado? Já viu o pessoal falar isso? Ele tá no Acre lá, uma mansão. Até pouco tempo Excelente. atrás, gente, eu realmente acreditava nessa teoria de que ele não tinha morrido, tá? Pô. Até pouco tempo atrás. O Agora que eu Elvis, por desencantei exemplo, eu do... acho que, mano, tem umas... Ó, que esses caras Não, do começam a Elvis puxar. eu já acho que morreu mesmo. Esse aí eu já acho. Oi? Eu nem sei quando que ele É morreu. porque o que sustenta a teoria de que o Elvis morreu foi que o caixão dele era muito grande. E o Elvis, na época, ele tava muito gordo. Diziam que dentro do caixão existia um sistema de ventilação. Que, na verdade, aquilo lá era só uma encenação pra ele fugir de um processo que ele tava... Enfim. Uhum. Gente, essas coisas sempre vão estar em volta. Os caras sempre vão criar bagulho. É que nem o Sim. bagulho da lua, tá ligado? Tipo. A dieta da lua? Não. Calma aí, já. De ter ido pra lua. Tirei só pra descontar isso, ó, só pra... A dieta da lua é foda, mano. Isso assim, Perdeu totalmente o raciocínio agora. Os caras muita gente acredita que, tipo, o homem não foi pra lua, tá ligado? Sim, foi o Coisa Scorsese. assim, Não, tipo, teoria da conspiração, você esquece. Nossa, a Terra é oca. Nossa, a Terra é oca é Se foda. você for pegar mesmo, sei lá, você vai pegar um fórum assim, fórum teoria da conspiração, Você em inglês lá, você vai achar fora, só... você entra no canal Você Sabia e Nossa, já tem gente. Você vai achar só os o lunáticos. áudio do inferno. Ai, gente, serviço que é. O áudio do Nossa. espaço, tá ligado? Escute Os aqui em primeira mão nesse vídeo de YouTube de 20 segundos Gente, o barulho que o inferno faz. Eu vi um Mano, vídeo cara, do inutilismo e do Orochi reagindo ao vídeo. Nossa, é muito Gente, bom. Nossa, mas eu me mijava de rir. Os caras são muito foda, velho. Mas enfim, zoando. voltando ao da Marilyn Monroe. A morte, aqueles Da morte dela. Ela foi encontrada e pelo cara que... O legista que fez a autópsia dela mostrou que havia uma quantidade muito absurda dos remédios que ela tomava pra dormir dentro do estômago dela. E por parte ali do intestino e tal. Uhum. Só que qual que é a questão? Se é suicídio ou não? Uma pessoa que já tá nesse estado de descolamento total da realidade... Às vezes ela realmente não cometeu suicídio, ela só realmente estava tão fora de si que ela acabou tomando um monte de remédio, não lembrava que tinha tomado remédio, porque isso acontece também muito com gente que, por exemplo, Rivotril causa muito isso, Rivotril causa perda de memória. Vocês sabem, o consumo... Rivotril é pra dormir? Não. Ah, tá. ele é um calmante, mas geralmente receitado muito para forte. de cavalo. Eu tive alucinação com Rivotril, pra você ter ideia, já conto Caramba. essa experiência. Mas enfim, não me droguei nem nada, foi sem querer que eu acabei tendo essa alucinação. É, sem querer do ponto de vista. Não, pior- Aqueles caras, você me ensinou isso. aqueles caras. Pois é. E aí, Só- mas essa eu garanto. Nossa, isso aí realmente foi bem bizarro. Calma. Você tomou pra fazer o TCC? Quase precisei, porque, nossa, foi triste a situação. Porque quando você também tem muito contato com o tema, você acaba ficando meio pneu das ideias. Eu ia E perguntar depois por que você escolheu esse tema, né? Tipo, tudo que você pesquisou foi morte, tá ligado? Sim. Tipo, umas coisas assim. Deve ir pra cabeça. Amigo, eu acho que não teria como eu pesquisar sobre isso se já não fizesse parte de mim. Eu tive um processo de ideação suicida muito forte na minha adolescência. Dos meus... 2012 eu tinha 13. Dos meus 13 aos meus 16 anos eu tive ideação suicida constante na minha vida. E por que eu falo com tanta naturalidade sobre isso? Porque parece bizarro, né? Tipo assim, nossa, então já vamos... Naturalidade, né? Traz o clonazepam aí pra esse menino. Não é assim. Eu tive um processo de bullying muito forte na adolescência, de exclusão social. E aconteceram várias situações, ao ponto de ser colocado numa lata de lixo, até estar numa fileira de pessoas tendo aula e todo mundo levantar e sair da fileira. Então foram coisas assim que para um adolescente foi muito pesado. E eu não tinha estrutura psicológica para lidar com isso. Só que e aí vai da construção psicológica que você tem, não é uma escolha sua. O meu pensamento nunca foi de sofrer por aquilo. Eu pensava tipo assim, não tá bom, vou me matar. Se o negócio não tá funcionando aqui agora, por que eu não desisto simplesmente? Eu tenho essa opção. E tem muita gente que, no debate filosófico, que é um debate muito válido, e agora eu não tô falando de saúde, tá, gente? Não apoio o suicídio, não é isso que eu estou dizendo. Mas no debate filosófico, o suicídio ele é um direito inalienável. Se a pessoa não quer mais viver, a própria natureza deu ferramentas para ela desistir da própria vida. Se eu quiser, por exemplo, pegar esse copo, tacar no chão, quebrar e cortar meu pulso, eu posso. Não posso? Eu vou sofrer. Não vou fazer isso. Qual que é a resposta certa? Isso é uma hipótese. Não, eu tô falando com responsabilidade sobre esse assunto. Eu falo com esse tom de deboche, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Gente, por favor. O que eu tô dizendo eu tenho esse direito.
Assim, não é algo legal de se fazer. Minha família vai sofrer, vai ser um puta de um BO pra todo mundo resolver. Uma visão filosófica. É uma visão filosófica, uma visão de conversa e de questionamento. Que não sou eu que tô promovendo, isso existe de fato. De possibilidade ali, né? Tipo, é algo que pode acontecer. Sim, e eu realmente não tô tirando isso da minha cabeça. Existem linhas filosóficas que debatem sobre o suicídio. Nietzsche, Voltaire, o Spinoza principalmente, porque é a questão de Deus, natureza. E o Spinoza fala, se Deus é natureza e a natureza te dá recurso para abrir mão da sua própria vida, por que você não pode fazer isso? Que na teoria é de fato isso que acontece. Só que a gente vai entrar na questão humana, que tem família, tem todo um BO por trás. Por isso que a gente tem que lutar contra o suicídio. Porque o suicídio ele não é uma coisa que impacta só a pessoa. Ele impacta um núcleo muito forte. Gente, Chester Bennington. Chester Bennington se matou, o vocalista do Linkin Park, se matou no dia do aniversário do Chris Cornell. Como é que é o nome dele? Eu não sei essa parte. Chris Cornell mesmo. É ele mesmo, né? Ele se matou no dia do aniversário do Chris Cornell, que inclusive havia se suicidado. Perdão, que isso é um erro também que muita gente comete. Suicídio é um verbo que não tem preposição. Porque não tem como você suicidar o outro. Sacou? Você só consegue se suicidar. Entendi, então, ele só usa suicídio. Então, eu não falo, não vou me suicidar, eu falo só vou suicidar. Eu vou suicidar. Tá. Enfim. Na norma culta seria isso, mas enfim. Se você quiser falar também, não vai corrigir a pessoa, né? Você vai falar outras coisas além de corrigir a pessoa, né? Ela falar isso pra você. Se alguém falar errado, ele pega. Fala direito. Não, eu pego direito situação, tipo assim, o cara vira e fala assim. Eu vou me suicidar, daí o cara vai... Não, você vai suicidar, que esse cara tipo uma coisa. Fala direito aí. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Daqui tem um contexto pra eu estar fazendo isso. Com certeza. E aí, o vocalista do Linkin Park se suicidou no dia do melhor amigo dele. Tá ligado? Então, falei se suicidou, alguém percebeu? Aí, ó. Natural. O melhor amigo dele. Então, assim, e isso também é uma outra recomendação que a OMS faz. Porque quando você tem contato com um parente ou com um amigo muito próximo, ou qualquer coisa que seja, que você tem um vínculo, artista, principalmente, que comete suicídio, você tem que ter um amparo muito forte de todo mundo. Cuspi sem querer. Tem que ter um amparo muito forte de todo mundo que tá à sua volta. Porque o suicídio é uma coisa que mexe muito com o psicológico de quem fica, de quem tá vivo. Então, como foi o caso do Chester, que cometeu o suicídio, ainda tem todo esse simbolismo de ser no dia do aniversário, tarará, tarará, e ele já tinha um histórico de depressão que os fãs sabiam, justamente, quando você perguntou sobre o papel da mídia, é justamente sobre isso, é que aí a influência da mídia, nesse caso, vai dos fãs para com o Chester, né? Não tanto do Chester para com o amigo dele. Mas é justamente por conta disso, porque o que você tem como referência de amor, de afeto, se essa referência comete suicídio, você vai tirar a referência da onde? É a sua referência de amor, de afeto, tá ligado? De cuidado, de amparo. E essa pessoa desistiu da própria vida. Você vai se apoiar em quê? Por isso que é complexo falar sobre esse assunto, entendeu? Por isso que às vezes eu falo pra vocês, olha, eu tô falando num ponto de vista muito superficial, não é só isso. Porque é muito complexo falar sobre esse assunto sem cair no academicismo, naquela coisa chata. Eu tô tentando explicar de uma maneira que seja pelo menos entretida. Eu acho que hoje em dia tá mudando um pouco isso do bagulho do fã com o astro, assim, esqueci o nome. Com a celebridade, uma coisa assim. Tipo assim, sei lá, ou eu acompanho muito Luba, Inutilismo, esse tipo de youtuber. Eu vejo o Luba, principalmente um cara muito centrado, e ele fala abertamente dos erros dele, ele fala assim, não tô bem, não vou falar isso, eu não faço isso porque eu não gosto, me faz mal, tipo, que nem ele desativou o Twitter agora de novo. Tipo, ele fala assim, eu só volto quando tem algum projeto pra fazer com aquilo, porque não me faz bem, tipo, eu acho que o público consegue assemelhar que, tipo assim, é normal ser fã, o cara não é um deus, uma coisa assim. Então, se acontecer uma coisa com ele, não vai ser tão chocante pros fãs. Sim. Porque o pessoal já entende, sabe? Umas coisas assim. Então, mas nesse caso, principalmente, e agora eu vou falar especificamente da mídia. O processo a relação da mídia com o suicídio não tá só na divulgação, tá na causalidade também. Por exemplo, a gente teve trazendo de volta o caso da Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi uma pessoa completamente explorada pelos tabloides americanos. Ela teve uma foto que foi a primeira capa da Playboy. Tabloides é jornal, tipo... Não. Tabloides, a gente chama de tabloide, é um jornal, mas é um jornal mais focado em coisa de fofoca, tipo uma Caras. Entendi. Só que mais baixo que a Caras, tá ligado? Tipo uma coisa bem bizarra mesmo. E a Marilyn Monroe... Bem sensacionalista, você fala. Sim, muito sensacionalista. E a Marilyn Monroe, ela passou por um processo, dentre os vários processos de abuso que a mídia fez com ela, de que ela, na época que ela ainda não era a Marilyn Monroe, porque o nome dela não era esse, né? O nome dela era Norma Jean Morrison. Marilyn Monroe era um alter ego que ela criou pra conseguir aguentar a pressão da mídia. Entendeu? É uma coisa que a Beyoncé também faz. Beyoncé já falou sobre isso. Quando ela fez o Sasha Fierce... Sério? Ela já...
A Beyoncé tem um álbum que se chama I Am Sasha Fierce. Que, se eu não me engano, é o álbum do Halo? Eu acho que veio depois, né? Eu acho que é um álbum antes do Halo, daquela música super estourada dela. Ela criou esse alter ego, que é a Sasha Fierce, que é justamente um descolamento da realidade. A realidade ela é tão dura, tão sofrida pra pessoa, que ela não consegue suportar. Então ela cria uma outra personalidade pra conseguir lidar com aquela atmosfera, tá ligado? No caso da Marilyn Monroe, foi a mesma coisa. Só que a Marilyn Monroe, ela passou por um processo que ela teve uma foto nua, que ela tirou pra um catálogo de calendários, que ela tirou antes de ser a Marilyn Monroe, porque ela não tinha dinheiro nem pra almoçar. Tanto que tem na biografia dela, nas várias biografias que... Porque Marilyn Monroe, gente, é tese de mestrado, é tese de doutorado. Essa mulher tem uma história muito foda. Sério, tipo assim, é um bagulho bizarro que essa mulher passou, o que ela sofreu nas mãos da mídia. Ela tirou essa foto porque ela tava numa fase que ela tava passando muita fome. Provavelmente ela já estava envolvida com prostituição. E aí essas fotos depois, quando ela era quem era, voltaram à tona, porque o cara que é o dono da Playboy, que se eu não me engano tá vivo até hoje, ou morreu há pouco tempo. Esse maluco é eterno, velho. O maluco... Pois é, 12 o cara é o... sempre tá vivo, velho. O cara é o próprio Matusalém, né? Mas aí ele comprou essas fotos, identificou que era da Marilyn Monroe, comprou por, sei lá, $40, foi super barato, e publicou a primeira capa da Playboy. A primeira edição da Playboy foi a Marilyn Monroe pelada, sem o consentimento dela. E na época não tinha esse bagulho, tipo, tipo assim... Não tinha esse bagulho, tipo, vazou, tem a justiça pro negócio, Amigo, né? Então, fodeu, né? Pensa você ser... Pode ser até que tinha, eu não cheguei a estudar sobre isso. Mas pensa você ser uma mulher, maior astro da sua geração, uma mulher incrível, uma atriz sensacional, já muito sexualizada, porque ela era muito sexualizada, ela só conseguia papéis sexualizados, da loira burra, da loira estelionatária, que rouba os caras. E aí, do nada, de um dia pro outro, vaza uma foto sua na capa da revista que se torna uma das edições mais vendidas da Playboy, de toda a sua história. E você é uma mulher na década de 50. Isso que eu... E você tá pelada na frente do país inteiro. Tá ligado? Então imagina o que essa mulher passou. Isso, se eu não me engano, foi em 53, ela se matou em 54. Tá ligado? Então o papel que a mídia tem no suicídio, ele não é só na questão de divulgação, de quando um artista comete suicídio. Ele também tá na provocação do suicídio. Toda essa cultura que a mídia tem. Gente, Britney Spears, quem é fã da Britney Spears achava que a mulher ia se matar a qualquer momento, né? Em 2007, 2008, que ela surtou, raspou o cabelo. Ela não tentou? A Britney? Então, a gente não não tem nada confirmado, mas os fãs acreditam veemente. É que minha base é tipo South Park, então não tem uma fonte assim. Mas então, o episódio lá mas olha pra você ver, vamos usar esse exemplo prático. A sua referência da Britney Spears, que é uma referência que ela tinha cometido suicídio, é um produto midiático. É o South Park. Sensacionalista. Não, é que o South Park faz sátira, que tem toda a crítica, eu entendo. Assim, é uma crítica, eu assisti muito South Park. Mesmo, eu gosto do South Park, mas é pra você entender como é que esse processo funciona. Tô te trazendo um exemplo prático que você viveu. A sua referência de Britney Spears é uma mulher louca que tinha tentado, pelo menos, cometer suicídio. Porque é assim que a mídia constrói a imagem dessas pessoas. Só que, gente, essa informação vem de todos os lados, a pessoa não consegue sair na rua. Tá ligado? É uma perda de privacidade que a gente aqui agora não sabe o que é isso. A gente, às vezes, quando tá comentando alguma coisa no Facebook e vê alguém que fala algo contrário, a gente já fica... completamente puto, desestabilizado. Imagina uma pessoa que ouve isso no país inteiro. Eu acho que nos Estados Unidos isso é mais forte do que aqui no Brasil. Tipo assim, de paparazzi, umas coisas assim, tá ligado? Aqui, tipo, o pessoal vê, tira foto e é isso, tá ligado? Aí, mas lá era muito, assim, o pessoal acampava em frente à casa da pessoa, esperando ela sair. Era tipo um bagulho doentio, tá ligado? Lá eu sinto que os artistas, tipo, que a gente meio que... Você terminou ou não? Pode falar. Não, eu já tinha terminado mesmo. Eu sinto que, tipo, os brasileiros meio que aprenderam a se comportar, tipo, com uma influência muito grande, assim, dos artistas de lá, entendeu? Os artistas de aqui tentam se comportar de forma dos artistas de lá. Tipo, eu sinto que lá parece que os artistas são meio que como se fossem, tipo, inalcançáveis, assim mesmo, tá ligado? Você imagina, sei lá, o Kurt Cobain na vida, nem sei de onde que ele era, imagino que ele seja dos Estados Unidos, mas não tenho mas certeza. Se não era, ficou lá, tá ligado? Tipo, você olha esse bagulho das Kardashians também, tipo, elas têm, tipo, como se fosse um manto, assim mesmo, não tá parece ligado? Um ser humano, né? Então, como se elas fossem, tipo... Cara, a mídia endeusa e a mídia também critica, tá ligado? Tipo, os caras fazem os dois processos, eu acho, pra dar... porque não são pessoas, são produtos. Na teoria. Não são, tudo que vende dentro do capitalismo se torna um produto. Então a pessoa ela tem que ter um psicológico, assim, de Jesus Cristo, tá ligado? Que Jesus Cristo, inclusive, também cometeu suicídio. Não sei se vocês sabem. Sim, é o bagulho do quadrinho lá, né? Do livro lá. Tipo assim, que ele fala que tem... No livro ele fala que tem 4 tipos de suicídios.
Sim. Que aí, tipo, no caso de Jesus Cristo é pra salvar outras pessoas, entendeu? Quer que eu fale sobre eles? É claro, né? Mais fácil você falar do que eu, mas eu só devo ser de Jesus Então, Cristo. isso não é um consenso. É meu livro, será que eu posso... Não, claro. A gente pode... Vou pegar uma água. Então, eu ia falar sobre isso. A gente pode tomar uma dose de jurupinga já pra começar a dar uma esquentada. Todos do estúdio, por favor. Eita. Quer pegar uma jurupinga gelada lá embaixo? Porque a daqui tá quente, só tá de enfeite aqui. Mas enfim, Pedir. onde é que eu tava explicando as razões do suicídio, né? Tem 4 tipos. Se possível, falar sobre... Tá, sobre Jesus. essa formulação do suicídio, quem propôs foi um sociólogo italiano chamado Marzio Barbagli, que fez uma revisão sobre a obra de Durkheim. Quem é Durkheim? Durkheim é considerado o pai da sociologia. Tá? Então, ele basicamente, Durkheim, ele criou a sociologia. Ele que começou a fazer os primeiros estudos sobre a sociedade, além da filosofia, e ele escreveu um livro só falando sobre o suicídio, no qual ele fez 3 elencamentos, não sei como é que conjuga esse substantivo. Uhum. E aí ele deu essas 3 formulações, e depois o Marzio ele fez uma revisão sobre essas formulações e deu 4 tipos de suicídio. Quais são eles? Altruísta, egoísta, agressivo e arma de guerra. São 4 tipos de suicídio possíveis pela teoria do Barbagli. Como é que a gente entende isso? Para entender esses 4 tipos de... Eita, misericórdia. Tem um copinho de dose aí? Não, mas a gente dá uma dose no copo normal. Pode ser. Pra gente entender como é que funciona essas... Tem que ter a faquinha, né, pra abrir. Faquinha. Ah, minha podia. Não dá pra abrir na... Vou abrir no dente? Você liga de abrir no dente? Jamais. A Yasmin já foi buscar a faca agora, né? Então tá bom. Senão... Pra entender, a gente tem que toa. pensar assim, existe o suicídio, todo suicídio ele é causado por si próprio, independente de ser por vias de fato ou não, mas é alguém que provoca a própria morte. Como ele pode impactar? A si mesmo ou aos outros, tá? Ou além de si, também os outros. Então vamos lá. Um suicídio que ele é causado de si mesmo, só pra si mesmo, ele é um suicídio egoísta, que é o suicídio que a gente conhece habitualmente e acha que só existe esse. Famoso. É o mais famoso, mais conhecido. É o suicídio de uma pessoa que tá em um estado deprimido, às vezes tem um transtorno de personalidade, um transtorno bipolar, e comete suicídio pra escapar daquele sofrimento. É o que a gente chama de suicídio egoísta. Quer dizer que a pessoa é egoísta, gente? Não é isso. É só a nomenclatura que a gente dá pro tipo de suicídio. Porque no caso ela só pensa nela, tipo uma coisa Sim, assim. no sentido literal da palavra é isso. Ela só pensa na resolução do problema dela. Então ela tá cometendo um suicídio egoísta. Contra si, para si. Correto? Comete um suicídio contra ela, para ela mesma. A pessoa que comete um suicídio contra ela e para outra pessoa, tipo assim, visando... Esse é mais complexo de explicar. Salvar outra pessoa, você fala? Que seria o caso de Jesus. Vamos trazer esse exemplo de Jesus. Comete um suicídio visando... Mas não visando apenas ele. Visando o coletivo, o bem-estar das pessoas. É mais difícil de entender esse suicídio. Porque a gente pensa assim, como é que alguém pode se matar para garantir o bem-estar de outras pessoas? Vamos pensar em crime de guerra. O soldado que é capturado e que começa a ser torturado para falar sobre os esquemas. Nossa, essa aqui é a dose? Não. Você pode beber devagar. Soldado que é capturado e é torturado pra falar os segredos da base dele e acaba, por exemplo, ingerindo uma cápsula de cianeto pra cometer suicídio, ele tá cometendo um suicídio altruísta. Por quê? Ele não tá pensando nele, ele tá pensando na preservação dos colegas dele. Um sacou? soldado que poderiam ser prejudicados. Tipo a cena do Capitão América. Que ele... Eu não tenho essa referência, vocês me perdoem. É assim, ó, tem uma cena que, ó, quando acho que ele acabou de se transformar, aí um cara matou o doutor e que fez ele virar o super soldado, e aí o cara sai correndo. Aí o capitão, e ele era da Hydra, que é um grupo alemão, basicamente nazista. É nazista. Sim. Aí o Capitão América sai correndo atrás dele, na hora que ele vai, tipo, quem te mandou? Umas coisas assim, aí ele fala, tipo, Hi Hydra, e tipo, e mastiga o negócio e morre, não tá era ligado? essa que eu tava falando no caso. Não. Era tipo, ele... sendo que ele pulou na bomba? Isso, tipo... Ele pulou na bomba pra salvar o... eu acho que o chefe lá, alguma coisa, ele foi joga a Carter granada, mesmo. só que... Foi o Carter ou o cientista. Eles tavam... alguém joga uma granada lá, tá ligado? Daí ele meio que vai... A granada não tá ativa, né? Não, a granada nem tá ativa. Eu tô ligado. Eu acho que ele ainda não era o... só pra mostrar que assim, que ele já era Capitão América antes de ser Capitão América. Porque ele se botava na frente. Pula, tipo, ele ia se suicidar ali, mas pelo bem de todo mundo. Do coletivo, sim. Mas deixa eu sentar aí, eu tenho... Claro, amigo. Claro. Puxa a cadeira. Camila, Pode.
Você consegue ligar a cara e colocar aí? Por dentro ali, ela dá... Só pra falar dele. Me deixa falar, por favor. Mas esse é um exemplo muito bom Eu não do... vou na cabeça pra falar sobre não. mas às vezes falar sobre isso ajuda a ficar bem. Ah, não, amigo. Ou não. Prefiro não. Eu pensei Tudo no bem. exemplo desse suicídio, que é o Harry Potter. Qual Harry Potter seria? tem suicídio? Ah, dos pais do Harry? Eles se matam? Dos pais e também do Harry. Ah, Eles sim. podem morrer naquela, É. né? Que na verdade ele não Os morre, pais do né? Harry se matam? É, eles são mortos, né? Mas eles acabam protegendo Ah, tá, o entendi. Harry. Ah, Eles tá. tinham um Aham, eles se segredo. sacrificam. aham. Não era pra matar a Lily, que ela escolheu morrer Uhum. do Harry. Mas são justamente esses exemplos. Esses são os suicídios altruístas, que a pessoa não pensa só nela, ela pensa no bem coletivo. Uhum. O outro oposto da classificação são os suicídios também contra os outros. Tá? Então é Só uma que pessoa daí, no outro lado, no outro espectro. é uma pessoa que comete o suicídio, mas ela acaba afetando outras pessoas também no sentido literal. Outras pessoas morrem junto com ela. Então a gente tem o suicídio agressivo, que é o suicídio que é o seguinte. Eu não sei se isso é uma memória falsa ou se isso realmente existiu. Mas eu soube de... vamos trazer um exemplo prático, então, pra ser realista. Uhum. Columbine. Conhece a história de Columbine? Não. Dos dois caras que entraram na escola de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, atiraram em praticamente todos os alunos, mataram E todos depois os se alunos mataram. e depois se mataram. Esse é tá. considerado um suicídio agressivo. Por quê? Ele é cometido contra si, a pessoa se mata, mas também é cometido contra os outros. Você morre e leva todo mundo junto. Contra a sociedade, assim. Sacou? E aí você tem diversas motivações. Pode ser uma revolta com a sociedade, pode ser uma imposição de poder, pode ser um surto psiquiátrico, Uhum. várias motivações. Columbine é um caso de suicídio agressivo. E o outro, que é considerado a quarta Yasmin já chegou. No pique já. Você quer ver? Já dá um... Nossa. E o quarto e a quarta e a última classificação, que é o suicídio de arma de guerra. E aí, se vocês tiverem alguma referência pop, por favor, me deem, porque eu tô precisando. E eu sei que existem várias, eu só não consigo lembrar de Do quê? alguma. O suicídio como arma de guerra. O que é? É um suicídio que ele é cometido contra os outros, mas ele é cometido... Perdão, não contra os outros. Ele é cometido contra si, contra os outros, mas por uma razão maior. Também pelos outros. Que é o caso, por exemplo, dos kamikaze, na Segunda Guerra Mundial. Que são os shows... Na verdade, eles não são suicídio, a gente vai entrar mais... Homem-bomba, né? Também, tipo de... Homem-bomba. World Trade Center, 11 de setembro. Ah, sim. Aquele é um suicídio, e eu dou esse exemplo no livro, ele é um suicídio arma de guerra. Que a pessoa comete um atentado, ela sabe que ela vai Pra matar morrer. os outros e pra salvar os outros. Pra matar os outros, não só pra salvar os outros, por uma ideologia maior, por um grupo. Então o cara, por exemplo, a gente sabe quem foram os terroristas que mataram, que sequestraram os aviões e tal, eu não vou lembrar os nomes, obviamente, mas esses caras faziam parte de uma organização que era a vida deles, eles não conheciam nada além daquilo. Então, se não há nada além daquilo, a morte é só uma vírgula. Mas que pra eles a salvação... desculpa, mas é só pra eles a salvação, né? Pra eles, Sim, quando eles se tem matam, toda uma eles vão pro ideologia por céu e trás. vai ter 27 mulheres esperando ele. Posso estar falando uma coisa, mas Era é tipo uma- isso. isso. aham. Pra É, eles, É isso que eu ia falar. Mas- não é suicídio, né? Tipo, Não, libertação. Pra eles é salvação, pra eles é mas salvação. Sim, mas- porque, tipo, é eles suicídio estão da sociedade, se você entendeu? Mas pra eles, Mas eu na acho definição- que o teor por trás, né, eles acreditam que... Eles tão- na cabeça deles, eles sabem que eles vão morrer. Eles estão procurando a morte. Eles sabem que eles vão morrer. É um Só que suicídio, existe... É um suicídio. Só que existe uma ideologia muito grande por trás daquilo. Que é difícil de explicar, porque ela tá dentro da cabeça real da pessoa. Assim, a gente pode aqui ficar discutindo durante 3 horas e a gente não vai conseguir entender na pele como isso funciona, porque a gente não faz parte disso. Só quem tá lá dentro realmente entende. Que eu ia dar um outro exemplo, mas eu esqueci. Mas esse caso da Al-Qaeda é um bom exemplo, porque o suicídio como arma de guerra, ele entende que a morte de outros indivíduos vai alcançar um objetivo. Sacou? Que de fato alcançaram. Queiramos nós ou não. O Al-Qaeda ganhou uma projeção mundial, todo mundo sabe hoje em dia quem que é Al-Qaeda. Então, assim, existe um planejamento estratégico por trás e ele não... O cara sabe que ele vai morrer e ele não liga, fala, tudo bem, eu tô fazendo isso por um bem maior, vou entrar na eternidade. E como você falou, é como se fosse a cultura ali, né? Por exemplo, se você nasceu em um lugar onde isso é normal e todo mundo faz e é só aquilo que você viu, você não teve acesso a outros livros, a pessoas diferentes de outros países, você acaba, tipo, por exemplo, outro exemplo também é os vikings da... Nossa, Eu pensei da nisso época também. lá. aham. Pra eles, os caras iam pra guerra e, tipo, não é um suicídio, né? Porque eles estão Pra indo eles pra não guerra, são eles estão... Sendo escravos. Se É uma
só glória, é salvo é uma quando você glória. morre na guerra, né? Se É, você você morre morre em fora da batalha. guerra, você... É uma desonra. Toda guerra é Entendeu? um suicídio, né? Nenhum soldado. Inclusive teve uma... Você queria uma referência pop? Uhum. Eu não sei. Tem uma cena do Vikings mesmo, da série, que o Ah, soldado é? tá machucado, vai na frente pra galera atacar ele e o resto vem atrás. É tipo assim, é que eu não sei se consome não- algum tipo de cultura não leva japonesa, mas Sim. é muito natural pra eles também cometer. Ritual Senpaku? Oh, harakiri? É, Não. Seppuku, sei lá como é que é. aham. Uhum. Tipo isso, tá ligado? Tipo, pra eles é natural. Tipo, se eu vou. Pra mim não dar desonra pra minha família, eu vou morrer com honra agora, Sim. tá ligado? Teve Uhum. muito isso no Brasil, porque os japoneses não queriam acreditar que o Japão tinha perdido a guerra. Então, eles estavam É. A Ásia, matando e se matando Ah, por causa disso. esses países asiáticos, e agora eu tô fazendo uma generalização muito grande, tá, gente? Porque país asiático não é só Japão, China, não é só quem tem olho puxado. O país asiático é Rússia, um país asiático. Então, assim, tô fazendo uma generalização pra gente entender. Esses países que têm, que fazem parte desse círculo, Japão, China, Coreia do Sul, principalmente, Coreia do Norte também, Vietnã, Iêmen, eles têm uma cultura baseada no confucionismo, que é uma filosofia de vida que preza basicamente pela humildade de si, pela doação de si para o outro. Então, só que aí o que acontece? Tudo que o capitalismo toca, ele corrompe, né? Chegou o comunista. Então, assim... Então, assim, essa filosofia do confucionismo, que é algo muito presente na cultura asiática, ela foi sendo deturpada pra pensar, tipo assim, um cara que trabalha 16 horas por dia, ele não tem o direito de sofrer por isso, porque ele tá fazendo aquilo por um bem maior. Aham. Só que o cérebro humano, ele não funciona assim, gente. O cérebro humano, ele não funciona dessa maneira racional. Um cara que tá trabalhando 16 horas por dia, ele pode ter o psicológico mais forte do mundo. Ele vai estar numa situação vulnerável, psicologicamente. Ele pode cometer suicídio a qualquer hora, por estresse, por um eventual surto. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque a China sempre foi um país que teve um índice de suicídios muito alto. E ao contrário do resto dos países do mundo, na China matam-se mais mulheres do que homens. Que é uma coisa raríssima. Ah, é? No geral, em todos os países do mundo, a gente vê que a taxa de proporção de suicídio de homens para mulheres é mais ou menos 2-1. A cada 3 suicídios, 2 suicídios são de homens e 1 suicídio de uma mulher. Uhum. Mas as mulheres têm muito mais tentativas. E é também um dado conflitante. Por quê? As mulheres, elas, no geral, elas promovem mais tentativas de suicídio, só que elas não são tão enfáticas no que elas estão fazendo. Sacou? Elas chegam elas tentam o suicídio por meios que às vezes não são tão radicais. E o homem, ele já é mais explosivo. Porque quando ele chega na via do suicídio, é porque ele já tá, assim, num desespero muito forte. Uhum. E isso não é coisa de machismo, não é feminismo, é biológico, tá, gente? Tem dados que reforçam isso, não tô tirando isso da minha cabeça. Uhum. E na China... Fonte, vozes da minha cabeça. Instituto Exatamente. Datafolha. E na China, esse processo é o contrário. São as mulheres que se matam mais, e se matam mais na região rural. E também agora já deve ter mudado isso, porque a China tem se metropolizado conforme os anos foram passando de uma forma muito intensa. Mas durante muitos anos, o maior percentual de suicídios na China eram de mulheres mulheres do campo campestres, enfim. Uhum. Por que isso acontece? Por conta do confucionismo, que prega essa questão de valores, de premiação de valores principalmente, a China sempre teve um sistema de premiação ao suicídio. Tá? O que eu quero dizer com isso? O suicídio na China, ele é considerado válido dependendo do contexto que você está inserido. Sim. Uma mulher e isso inclusive serviu, um caso de suicídio que foi muito emblemático, que foi a Shen, alguma coisa, que foi uma menina que inspirou inclusive o Mao Tse-tung a escrever o livro que depois construiu a China comunista, foi um caso de suicídio. Ela havia sido prometida para um cara em casamento, não conhecia o cara, não queria se casar. E na China existe uma cultura de que você se mata para defender a sua honra e a sua moral, você tá perdoado. Uhum. Ela fez isso. Ela estava indo pro caminho de encontrar com o cara. Existe é como se fosse uma carruagem, sabe? É coisinha assim, todo bonitinho, com coisinha de cera e tal. Quando levantaram a cortina para tirar ela da carruagem, ela tava com o pescoço rasgado, porque ela levou uma bainha escondida no vestido e se matou durante o processo, até de sair da casa dela até chegar lá. E ela serviu de inspiração para o Mao Tse-tung escrever o livro que depois construiria a China comunista, porque na China por isso que as mulheres se matam mais na China, porque na China a defesa da honra é muito importante para uma mulher. Se uma mulher é estuprada e ela comete suicídio depois, teoricamente ela está preservando a honra dela. Tem toda uma questão filosófica também, que ela vai virar um espírito, e esse espírito cultural, né? E esse espírito vai perseguir o cara que estuprou ela, então assim, bem complexo.
Clima tenso, aqui você Nossa, eu sentei aqui, mas eu nem tenho o que falar. O que é isso? Não é nem tenso, aqui é tipo assim, o meu QI tá... Pode falar. Então, o Harry Potter, o Dumbledore. Então, meu, Mas olha, lá deixa eu no falar, Irmão do Jorel. Eu entendo o que vocês estão falando brincando, mas eu fico preocupado quando eu começo a falar sobre essas coisas que são mais acadêmicas, que são mais filosóficas. Os dados, as músicas. Porque cria-se a impressão de que só tem acesso a isso quem é muito estudado e quem é muito inteligente. E, gente, eu só sei disso tudo Que porque isso, eu pô, eu gosto... tava na cervejada semana passada. Não é, amiga? Você me conheceu na faculdade. Então, assim... É tipo, sei lá, quando o cara começa meio que falar meio que Shakespeare, tá ligado? Eu já não escuto. Mas, amigo, é muito fácil. É tipo um bagulho assim, sei lá. É muito fácil parecer inteligente quando você fala sobre uma coisa que você gosta. Muito fácil. Então, assim, eu tô falando sobre tudo isso daqui porque é um negócio que eu realmente gosto. Eu escrevi um livro sobre isso porque é um tema que eu gosto. Claro. É muito fácil eu parecer a pessoa mais culta, mais... tararara. É lógico que eu tenho um esforço de fundamentar tudo que eu tô falando. Eu não tô tirando da minha cabeça tudo que eu tô falando. Mas eu gosto disso. Se você falar pra mim quem foi o campeão brasileiro de 2017, eu vou falar... Manchester. Entendeu? Porque eu não sei nada de futebol. Eu lembrei uma coisa que eu queria falar quando eu tava ali. Vai. É sobre os artistas. Principalmente os da década de 70 e 80. Eu acho que foi criada uma romantização muito grande sobre o estilo de vida deles. E a gente sabe onde termina, entendeu? Tipo assim, muita droga, muito sexo e rock and roll. Que a gente sabe que não vai dar em coisa boa. Tanto que, com certeza, teve várias overdoses aí pelo caminho, sabe? E aí, por causa desse estilo de querer copiar, a perda desses ídolos chocou muito a galera na época. Você vê que até hoje tem esse bagulho de romantizar, tá ligado? Aham, Com rap. é que qualquer agora, coisa assim. tipo, drogas, assim, antes era tudo... Sei lá, tipo, a bandinha podia ser a mais indie que fosse, que eu sou muito fã do Oasis. E você vê o Oasis tocando lá dentro no violãozinho, tá ligado? Eu falei assim, nossa, que legal. Cara. Aí um dia eu fui ver um documentário deles, os caras usavam droga 24 horas por dia, tá ligado? Era cocaína, era... Eu tô nossa. assistindo a série lá do que eu falei pra você, Pan e Tommy, tá ligado? Que é da Pamela Anderson e do Tommy Lee. Ah, eu vi Aí- uma propaganda no Globoplay. Aí, tipo assim, eu achei mó da hora, tá ligado? Porque, sei lá, a Pamela Anderson tem um bagulho todo dela ser sexualizada pra caralho. E que ela fazia aquele Baywatch, que é pra Sim, KSOS Malibu, o nome traduzido. E, tipo, basicamente mostra cenas, tipo assim, não é tão documentário, é tipo, é bem ficcional algumas partes, sim. Mas mostra que tem uma parte que ela ia ter uma fala, os caras falam assim, não, a gente preferiu deixar só você correndo na praia pra mostrar o seu corpo. E todo o monólogo que você tinha, a gente cortou, tá ligado? Nossa. Você só vai correr agora em frente à câmera. E ela queria falar toda a cena, queria mostrar umas coisas assim, tá ligado? E também tem todo o bagulho de... Nossa, é muita apologia a sexo e drogas, tá ligado? gente, Totalmente, é só Não, isso. nessa época, tipo, era... E foi a época que foi vivida, né? Tipo, não tem como... Ainda hoje. Não Os só essa anos. coisa. Então, hoje ainda mas na época, né, a gente olhava e, tipo, não vivi nada, caras né, na cara mas dura, tá olhando ligado? Tipo assim, assim, você... Hoje em dia, os caras meio que ainda romantizam, tipo, maconha, outras coisas assim. Então. Mas os caras não romantizam, tipo, cocaína, tá acho que ligado? não, tem Na uma época- galera que romantiza. É que eu Tem uma acho, tipo galera assim, que- aqui no Brasil, o contexto que tem é o funk. E querendo ou não, o funk quer conquistar, o funk quer ter carro, o funk quer ter mansão. O rock anos 80, eles só queriam fama. E eles queriam fama acima de tudo. Tipo, do que viesse, Falar bem entendeu? ou falar mal, mas fala Eles de só mim, querem tá fama, só ligado? quer dinheiro e mulher. Então eles podiam usar o que eles quiserem. E eu acho que também se eles tivessem que morrer pra virar história, com a mentalidade deles da época. Não tô falando do Axl Rose com 65 anos, entendeu? Mas pega um Axl Rose ali de 25 anos, entrevista ele fala assim, e aí, cara, o que você acha de morrer com 30 anos e ser falado pro resto da história? Sensacional! E esse é um papel que a cultura tem muito forte. Porque, por exemplo, a gente sabe hoje que os transtornos mentais, eles têm um papel muito importante na ideação suicida. A gente sabe, por exemplo, que pessoas que são portadoras de transtorno bipolar e borderline se matam de 7 a 8 vezes mais do que pessoas que têm, entre O aspas... que é não, que borderline, desculpa? Borderline é como se fosse um transtorno bipolar mais potencializado. O transtorno bipolar, ele é mais periódico. Então, por exemplo, há pessoas... Tá, vamos lá. É complicado. Não, é que eu vou ter que elaborar. O transtorno bipolar, ele era conhecido como transtorno maníaco-depressivo. Porque existem... A pessoa que tem um transtorno bipolar, ela tem períodos de mania, que é uma ansiedade muito grande, é uma coisa de querer fazer, de euforia muito grande, e tem transtornos, e tem períodos de depressão. Só que isso se alterna em coisa de 15 dias... Às vezes 20 mês, dias, 3 meses. Ele tem uma janela de tempo maior. Uhum. O borderline, ele é tipo assim, a gente está conversando aqui agora,
e alguma coisa te dá um gatilho e Por você isso que você fala, perde tipo, a às vezes o cara Surta. fala, sei lá, aquela mina que tá de boinha assim, tá ligado? Daí do nada ela grita assim, né? Fala, E fica todo mundo zoa assim, o que tá ela tem acontecendo, borderline, gente? tá Tipo, ligado? o que a gente falou, o que tá acontecendo? Aham. Eu tô sendo bem simplista, tá na explicação. Sim, não tem mais bem profundo bem que raso, isso. bem raso. Mas é só pra você entender. É mais, tipo assim, é menos. O Dá um período é mais estouro, curto, é. assim, tipo, de oscilação. Não é nem que o período é mais curto, é literalmente uma taxa hormonal que dispara. De repente, a E pessoa... não é igual ao bipolar, que é a fase de mania e a fase de depressão. É Sim. só, tipo, eu nunca, Gostoso. sei lá, não conheço ninguém que tenha A culpa borderline. depois é muito grande. Eu acho que isso também incentiva Sim, bastante sim. suicídio, que a pessoa fala, putz, o que eu fiz? Aí chora. E aí, não tem tipo, controle, né, sobre aquilo. é tipo, você tá bem, aí dá uma raiva, aí dá uma depressão, aí vai. E a pessoa não tem controle. E as pessoas que têm transtorno, tem na verdade esquizofrenia ou algum grau de depressão, principalmente depressão profunda, que é a mais forte, se matam de 15 a 20 vezes mais do que as pessoas sãs. Então, assim, tem o papel da cultura, lógico, a gente tá falando aqui sobre os nossos ídolos e tal, que suicidaram ou que morreram, mas também existe um papel muito forte da estrutura psicológica da pessoa mesmo, tá ligado? Que é um erro que o Durkheim cometeu, por exemplo. Ele quis explicar o suicídio só pelo lado social e acabou esquecendo do... E, tipo, falando, assim, sobre transtorno mental, assim mesmo, ansiedade, depressão, que, tipo, pelo que eu vi, quando ansiedade e depressão é como se fossem as portas ali de entrada, e quanto mais vai aprofundando, assim, mais, tipo, mais você vai vivendo, sei lá, as experiências que fazem te ter ansiedade e depressão, você meio que aprimora aprimora não, né? Você piora pra uma Intensifica. esquizofrenia da vida, pra algo pior, entendeu? Tá. E tipo, por que você acha que vem aumentando mais cada vez? Pra pessoa chegar num grau de esquizofrenia, ela já tem que ter prioritariamente um fator genético. Tem que ter um cromossomo ali que colabora com a esquizofrenia, porque a esquizofrenia ela é uma alteração nas próprias ligações do cérebro. Então, assim, a pessoa tem alucinações, ela enxerga a realidade de uma forma diferente do que existe mesmo. Porque, assim, ela tá enxergando um gnomo aqui pulando, sei lá, de repente. Tô dando um exemplo bem... Bem aleatório. É. Mas no caso desses transtornos, que são transtornos que a gente tem também um fator genético, mas que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai crescendo e passando por algumas experiências, não é que eles... que as experiências que a gente vai passando vão fortalecendo esses transtornos. É que a pessoa que não tem nada além da vivência dela, ela não faz uma terapia, ela não tem consulta com um psiquiatra, a realidade que ela tem é aquela ali, e ela vai ficar presa naquela realidade. É muito raro alguém que tem algum transtorno psiquiátrico que se cura sozinho. Do nada. Assim, passou 2 anos, tô bem. Muito difícil. Muito difícil mesmo, raríssimo. Tanto que 95% dos casos de suicídio são de pessoas que têm algum transtorno psicológico. Só 5% das pessoas não têm. Sacou? E aí a gente vai entrar numa outra discussão que transtorno psicológico Tipo, é definido por... Voltando pro bagulho mais da mídia e sobre o bagulho de problema psicológico, tipo assim, hoje em dia eu acho muito romantizado. Tipo, muita gente fala que é bonito ter, tipo, depressão, umas coisas assim, tipo... eu achava. Tipo, Antes, não, agora não, eu acho Eu acho bastante na música ainda. Em música? Também, mas tipo assim... Sofrimento é bonito. Né? O sofrimento é bonito. Aí, tipo assim, o pessoal relaciona com depressão a sofrimento. Tipo assim, a pessoa tá triste, ela tá depressiva. É que nem eu, que acabei de ler Quem é Você, Alaska. Aí, completamente romantizado ali a situação da Alaska. Tipo assim, eu achei muito, sabe? Mas até quando ele perguntou se Ela ele se mata ou aconteceu um acidente com ela? Desculpa. A gente não lembro. consegue saber, entendeu? Ah, tá. Até quando ele perguntou se... Ela tava bêbada. Ela tava bêbada, ela perguntou Ela como tava foi dirigir? bêbada, pegou o carro e foi dirigir. Só que do jeito que ela correu pra passar a viatura, ela queria chocar, entendeu? O policial falou que ela queria bater na viatura. Mas aí a percepção policial... Tá, entendi por que Aí, entendeu? Tipo, Você não sabe, aí tipo... o policial fala uma coisa, mas aí os meninos falam que, tipo, tem motivos pra ela não ter feito, mas também tem E motivos também pra ela ter ter feito feito. porque é aniversário da mãe, né? Era aniversário de umas morte coisas da assim. mãe, ela esqueceu. Aí ela se sentiu. Mas até Nossa, eu o lembro que fato... esse- E a Alaska, eu acho que é uma pessoa que tinha um borderline, porque, tipo, ela tava bem, de repente ela tinha uma crise. Tipo, nossa, quando eu li Quem é Você, Alaska, eu chorei pra caralho. Eu chorei muito Porque, no tipo final. assim, é. Principalmente porque eu... Tipo assim, eu tava muito feliz pelo protagonista quando ele começou a ficar com ela, tá ligado? E foi do nada, tipo assim, o livro, ele tá muito feliz e do nada vai, tipo, muito tragédia. Ele fica, tipo... É muita informação pra ser de uma vez só no final. Aí Mas você daí fica, fala quem que é ela no final, não? Não, Poxa.
O Charles de novo, velho. O Charles. Fala, mano, fala. Tipo, o nome dele, quem é você, Alaska? É Alaska. Tipo, É que no final responde a ele- pergunta? Ele pergunta Não. pra ela. A gente pode Mas fazer um fala pedido aí. indelicado? A gente pode ligar o ar? Com certeza. Por favor, aqui, ó. É porque eu Nossa, tô com pior uma que blusa até preta eu. que tá acabando comigo. Até Mas aqui, ó. quando ele perguntou de Fala pra mim que eu boto no 24. se eu sinto que... Não é nem se eu sinto, né? Se Eu sei esses mudar, né? transtornos eles estão aumentando É o conforme... porquê você acha que vem aumentando, porque eu sei que vem aumentando. Vem Foi tipo, aumentando. por nada, assim, Fato. por negócio. Fato, vem aumentando. Por que vem aumentando? Aí existem várias maneiras de explicar isso. Qual é a maneira que eu acredito de por que isso tá acontecendo? A gente tem... Agora, por exemplo, se eu quiser abrir meu celular aqui agora e colocar no Instagram, eu tenho milhões de referências de vida perfeita. Eu vou ali no buscar e tenho foto de gente com o corpo que eu queria ter, a vida que eu queria ter, viajando pros lugares que eu queria viajar, geralmente com a minha idade. Não tão longe disso. Não são pessoas com 30, 40 anos que estão realizadas. São pessoas com a minha idade que estão fazendo isso. Eu olho pra Você isso entra no aqui... YouTube ali, tipo, com 16 anos já fiz 10 milhões de reais Entendeu? em um Nossa, dia. mas um caso absurdo. E se Um caso absurdo. você for pensar racionalmente, lógico que você vai pensar, mas a pessoa vem numa posição super privilegiada, não sei o quê. Só que você não vai ficar pensando racionalmente o tempo todo. Essa informação vai chegar até você e você vai pensar, eu tenho 22 anos e não fiz nada da minha Sou vida. merda. Entendeu? E não é assim que funciona, gente. A gente com 22 anos começa a se Esse achar podcast velho. tá sendo feito para mim? Então você acha que o principal fator, a rede social tá Eu acho. azedando a cabeça da Ferrando a molecada. galera. Eu acho. Não é que, o problema nunca é a ferramenta. O problema é a maneira como a gente usa. Se eu quiser, eu posso... Mas eu acho que é a ferramenta um pouco sim. Também, porque, tem tipo, a questão do de- algoritmo. de- Claro, é Sim, verdade. é. Mas Criam o de uma algoritmo forma que que Tava você tendo não consegue tendo sair aquele do- caso lá no Principalmente Facebook lá, Instagram, né? que tipo, o algoritmo... que eles TikTok, vão... pô, você... É. A lei Só tava fica obrigando vendo. eles a mudar o algoritmo a ser tão, tipo... Não sei pra que Tão que de ia mudar. bolha, né? Tão Tipo, uma coisa assim, pra ser mais natural, não ser tão... gente. pensando em dinheiro, umas coisas assim, tá ligado? Tipo, ser um bagulho que mais... Porque na Mas vida real, o... você Sei não lá. tem acesso só ao que você gosta, que é o caso, por exemplo, do Instagram. Você vai no buscar, você vai ter acesso só a coisas que você gosta e você nem pediu por aquilo, ele só aparece pra você. Quando você tá vivendo normalmente, você vai ter acesso com gente que discorda de você, com gente que você acha feia, gente que você acha bonita, gente que você acha burra, gente que você acha inteligente. Você vai ter acesso a essas coisas. Rede social, ela tira isso de você, ela tira a frustração. E a frustração é um processo muito importante na formação psicológica mesmo do ser Não, não é humano. só aquilo que você quer sempre. É, exatamente. É um processo, justamente, é a quebra. Dos 3 pros 4 anos que você tem um processo de frustração muito grande. Porque você começa a entender que o mundo não existe em função de você. Ele não existe pra você. Você tá com fome? Sua mãe vai ter que sair do lugar que ela tá, preparar a comida, fazer não sei o quê, até a comida ficar pronta. Aquilo leva um tempo, não é tudo tá pronto pra você. E isso se ela fizer a comida. Tem gente que ainda nem isso tem. Sacou? Então, eu acho que, se você me perguntasse pessoalmente, eu acho que é a ausência de frustração que faz com que esses transtornos só cresçam cada ano. É a minha opinião pessoal. Tem um embasamento científico? Tenho. Não vou saber qual? Não vou saber qual. Eu vou ter que dar uma pesquisada aqui, mas eu sei que tem. Sei lá, eu sempre fui meio cético. Então, tipo... o bagulho de ser, eu nunca exigi de mim, porque eu já sabia que, tipo... Já sabia que eu não ia fazer, tipo, sei lá... viajar pra Maldivas, uma coisa assim. Eu sempre soube que, tipo assim, mano, só quem tem dinheiro vai, tá ligado? Uma coisa assim. Então, eu já sempre me limitei, assim, mas não de um jeito ruim, eu acho. Tipo assim, é só um bagulho que, sei lá, não vai rolar, tá ligado? Se acontecer, acontece, mas se não acontecer, Eu acho que eu você é tô um uma pouco exceção. suave. Tipo assim, pode ser, tá ligado? Mas, tipo assim, é que eu sempre me criei. Entre as pessoas da nossa idade. Sim, assim, com sabe? certeza. Mas, tipo assim, eu ainda sou coisa com o Instagram, tá ligado? Tipo, principalmente com relação a corpo, eu acho. Pra caralho. Todos nós, né? Tipo, o bagulho, tipo, de querer, principalmente de treinar, ficar forte, umas coisas assim. Eu acho que me influencia pra caralho. Por isso que às vezes eu comecei a, tipo, botar bagulho de não ter interesse em tudo que era, tipo, de corpo assim. E fiquei só com coisa de anime agora no meu explorar. Sim. Aí, porque eu acho que isso que me quebrava. Eu saí desse nicho, porque eu acho que me fazia mal. Mas sabe o que ajuda a lidar com isso? Entender de onde é que vem isso. Assim, eu quero ter um corpo perfeito. Ok. Por que eu quero ter um corpo perfeito? É porque eu acho bonito? Talvez eu nem ache tão bonito assim. Não, é porque Que eu que aquilo vejo representa? corpos É perfeitos. porque são no elogiados mundo toda hora. Desde sempre. É. São elogiados, são os corpos reconhecidos como atraentes, são os corpos reconhecidos como desejados. E por mais que a gente fale, não, eu sou super independente emocional, eu não ligo a opinião dos outros. O ser humano liga, o ser humano é um ser social, a gente liga pra opinião dos Você outros. cresceu A gente aqui liga pra no mesmo tudo. lugar Eu que a quero gente, ser então o você... cara mais gostoso que eu puder, entendeu? Se eu tivesse disciplina, eu seria muito gostoso. Mas é que eu não tenho, sacou? Você E- é gostoso, amigo. Amigo, eu sou do meu jeitinho, né?
Mas eu seria muito mais, tá ligado? Mas é justamente por causa disso, porque a gente vê um padrão do que é esse padrão desejável. E olha que eu tenho realmente uma independência muito emocional muito forte, você sabe disso. Cara, um dia ele falou uma coisa pra mim que... Pode falar. Quais delas que eu falei? Vamos lá, senão foi aquele negócio aí. Eu não sei, tava falando faz tempo. Alguém isso, fala alguma coisa. Foi em 2019. Tava falando, sei que lá de corpo, aí você virou pra mim e falou que você já teve muito essa questão também, mas você começou a entender que, na verdade, o nosso corpo é o que nos sustenta. Pô, você falou um monte de coisa super legal. Parece bobo, mas é uma questão de gratidão pelo corpo mesmo. Eu comecei a ter acesso, foi a época que eu comecei a me aprofundar em psicologia e estudos sociais. Sim. Eu comecei a ver, tipo, como pessoas que são deficientes, cadeirantes, por exemplo, têm dificuldade pra lidar com tudo. Calçada, por exemplo, é uma dificuldade pra um cadeirante. As coisas básicas assim. Sim, e eu comecei a pensar assim, caraca, mano, eu posso literalmente levantar daqui e ir pra qualquer lugar que eu quiser. Tipo, o meu corpo, ele funciona, sabe? Tipo, eu não tenho uma dependência. Eu não dependo de nada. Meu corpo funciona, eu posso comer o que eu quiser. Eu não tenho nenhuma doença dentro de mim que me impossibilita de nada. Por que eu tô tão focado na questão estética se eu posso fazer tudo? Sabe? Tipo assim, é muita ingratidão, real, no sentido da palavra. Você fala, tipo assim, ai, meu corpo é um lixo, eu me sinto horroroso, eu me sinto sei que. Caraca, irmão, você pode... eu acho que você se achar feio, tudo bem. Todo mundo tem momentos em que você não se acha atraente, não se acha bonito. Mas você usar disso como uma âncora pra falar, eu não presto pra nada, eu sou horrível, ninguém nunca vai me amar, não sei o que, irmão. E sabe? querendo ou não, estética é mais gosto do que... Muito mais. Por mais que a gente veja todos os corpos iguais, todos os dias, é mais gosto, cara. Você pode ver uma mina linda ali, que depois, um dia na rua, você vai trombar com uma menina totalmente diferente, você vai achar mais linda ainda e vai falar assim, nossa, essa é linda. É o que eu sempre falo assim, ó. Tipo assim, se a minha namorada, por exemplo, assim, até eu falo isso pra ela assim, ó. Ela olhou pra mim, ela não me achou bonito. Eu afirmo isso pra ela. Ela só me achou bonito depois que ela me conheceu e fui vendo que eu era um cara, tipo, gente boa, assim. Aí sim ela foi gostando pelo que eu sou, tipo, por dentro, tá ligado? Mas e hoje ela me acha bonito. Ela disse isso ou você tá afirmando isso? Ela disse isso entre linhas. Porque eu não tô falando na cara feia que eu sou feio. Na cara dura que eu sou feio, tá ligado? Mas assim, porque a gente estudou junto no ensino médio, ela tipo, nunca olhou nada pra mim pra achar bonito, entendeu? E lá no terceiro ano, que a gente começou a estudar desde o primeiro ano, no terceiro ano que a gente começou a conversar, que aí sim ela começou a se interessar, entendeu? Então, tipo... Amigo, mas calma lá. Não, se ela tipo, não te achasse bonito, ela não estaria com você. Não, eu tô ligado, sabe mas... por quê? Porque tem pra você amar uma pessoa sexualmente, você tem que se sentir atraído por ela. Senão não é amor, é admiração. Não, tem várias pessoas que eu admiro e não sinto a menor atração. Assim como tem pessoas que eu admiro e sinto atração. Mas Camila, marca o arroba depois no... marca o arroba aí de alguém. Chega aqui. E sabe quando que acontece numa visão, assim, científica mesmo? Sabe quando que o amor se desenvolve? Quando você consegue unir a admiração pela pessoa e a atração sexual. Aí que o amor se sustenta. Porque quando um dos dois falta, você não consegue segurar a barra. Se você acha a pessoa gata, gostosa, nossa, daria o dia inteiro. Mas você não consegue admirar essa pessoa, essa pessoa não te desperta nenhum sentimento de querer estar com ela, de conversar com ela, de trocar ideia, de construir uma vida. Você não ama essa pessoa. Mas, tipo... Mas a ideia que eu quis dizer é que, assim, sei lá, às vezes no primeiro momento você, tipo assim, não é aquela pessoa, eu não era aquela pessoa que ela olhava e falava assim, caralho, que cara bonito. Lindo. Foi depois que conheceu e, tipo, eu vejo isso pela maioria das pessoas então, que eu fiquei... Nos casos eu acho que é assim, né? Porque, tipo, não é todo mundo que tem a beleza que é demonstrada tipo, padrão, tá Mas, ligado? as minhas amigas falam que eu gosto de cara feio. Não, o que eu já falei pra você que você gosta de cara normal. Você gosta do cara mais normal possível. Normal, pode ser. Bonito, tipo assim, o cara mais normal. Tipo Pode assim, ser. o cara é normal. Tipo, a Yasmin acha ele muito gato. Tipo, É verdade. É normal, tipo, cabelinho, tipo, É verdade. mesmo cortezinho, mesmo jeitinho desleixado. Cara bem average, O cara é normal, Caralho, cara. assim, O cara é tipo, cara, é o irmão, meio. A Yasmin fala assim, que cara lindo, velho. Na academia era assim, eu falava assim... Yasmin, que isso, cara? O cara é normal. O cara não era nem bonito nem feio. Cara Não, para, é pior, é verdade. Até isso é Salve construído. É verdade. Qual é o seu nome? Salve pro Lucas aí, ó. Salve pro Lucas, Bem assistindo agora. basiquinho. Mas eu gosto muito de você, tá vendo? Basiquinho. Eu não falei absolutamente ele nada. olhando o celular assim, tipo... São Pô, eles daí que da estão hora, hein? Basiquinho ele. Sentindo o básico. Eu não falei tá ligado? absolutamente nada. Inclusive, saudade da gente beber todo mundo junto. É, saudade. Mas o Lucas mesmo foi tipo assim, olha, pior que é verdade. Eu acho Caralho, que sacanagem cara isso, velho. básico, né, velho? Assim, Isso é bem básico. É básico engraçadinho, assim, sabe? O carinha que chega e faz a piadinha do LOL e tipo... Meu, esse cara é lindo, velho. N, Caramba. Esse cara é lindão, tá ligado? Mas você sabe que até isso é construído, né?
Eu não nasci com não isso. sei da onde que eu tirei isso, A gente nunca de sabe. gostar de cara normal, uai. Mas é verdade, é isso que é construído. É. Seu Você pai acha- era um cara básico? Não. Meu pai, eu acho ele bonitão. Mas A pergunta você não nunca foi achou essa. ele básico. Minhas... O seu bonitão é normal, tá ligado? Não, minhas amigas que gostam de caras bonitões falavam que meu pai era bonitão. Inclusive, Caralho. que isso? Tava me do meu pai. Caralho, seu pai é mó gato. Chegava Era assim, esse rolê, tipo assim. O pai da Yasmin, cara, olha lá, ele é bonitão, não Pô, a sei o que. gente pode falou. entrar nesse assunto de autoestima, então? Com certeza. Com certeza. Cara. Autoestima e adolescência, tá Dá ligado? uma Acho que é um ajudinha. assunto que eu gostaria de legal falar. esse opa. Tipo, Eu adoro falar, não gostei de viver. mas eu tipo adoro assim, falar. Se pudesse falar assim, não precisa. Pula, vai dos 12 pro 20, não precisa. Pior. Mas, tipo assim, na adolescência. Tipo assim, principalmente, eu acho que eu não tive esse bagulho com. Eu via meus amigos, tipo, e a gente ia pra uma festinha assim, e os caras queriam ficar só atrás de mina. Acho que eu nunca tive esse bagulho. Acho Pô, que. brother, peguei 52. Tipo, os caras falavam assim, tipo assim, 52, os caras chegavam na festa e ficavam, tipo, andando na festa dando Caçando. volta. Tipo, só dando volta, tá ligado? Mó tubarão. Aí eu falava, tipo assim, mano, aí o cara não tá aproveitando. Tubarão, pai. Mó tubarão. Parece gíria da RJ. Tá ligado? Ih, não, mó tubarão. Cria da Aí, RJ. tipo, que nem eu lembro do exemplo da NR. Tipo, várias caras da sala ninguém dançou, tipo, um cara que não dançou nenhuma música da NR, mas só ficou dando volta Ficou ali. pegando chegava as assim, minas ali, né? Caralho, peguei 20 hoje. Eu falo assim, beleza, né? cara. É. Daqui 5 anos você não vai lembrar o rosto de nenhuma, uma coisa assim, tá ligado? Umas Não, coisas mas assim. será que se na época ali você não queria... Nossa, caralho, eu queria ter pego essas 20, hein, mano. Tipo assim, é que eu nunca fui, tipo, sei lá, eu era muito tímido pra chegar, tipo, nossa, até hoje, tipo assim, pra chegar numa mina assim, tipo, eu não conseguiria. Nossa, nem 1 milhão de anos chegar assim, e aí, gata, uma coisa assim, tipo, nossa, eu não consigo, eu ia travar totalmente, eu não consegui falar nada. Sim. Mas tipo assim, o que eu consegui, quando eu consegui ficar com as meninas, é porque a gente já conversando muito tempo, tá ligado? Aí sim eu, tipo, vamos sair, umas coisas assim, aí saí, tipo, depois de muito tempo amigo, conversando. eu era assim, eu fui durante muito tempo desse jeito, eu achava que eu era demissexual, inclusive, e é a pessoa que só sente atração pela outra quando você tem um vínculo amoroso. Um vínculo, né? Eu achei que eu era, durante muito tempo eu achei que eu era. Uhum. Só que até eu descobri que, na verdade, não é que eu sou demissexual, é que, na época, eu tinha uma insegurança muito grande com a minha própria sexualidade, tá ligado? Tipo assim, hoje eu me defino como um homem bissexual, fico com homem e com mulher, e depois que eu passei a enxergar minha sexualidade muito mais como uma coisa de, não um pesar, tá ligado? Mas uma coisa que eu posso aproveitar dela. Uhum. Nossa, deslanchou. Yasmin me viu fazendo coisas que, olha... Os Beijo. podres. Não vamos expor, a gente vai Beijo, deixar no ar. 4. Meu amigo. Enfim, experiência, né? Cervejada. É. Cerveja. Experiências, né, Cerveja. galera? Mas é verdade. E até esse processo de sair pegando várias pessoas ao mesmo tempo, às vezes, me ajudou a entender como funciona a minha sexualidade. Passar pelo processo me ajudou a entender como é que funciona pra hoje eu dizer isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Sacou? Às vezes você precisa, mesmo desconfortável, passar pela situação e às vezes até ouvir um não também é importante. Porque não é todo mundo que tem a obrigação de te achar bonito. Sim. Sacou? Eu sei que eu tenho uma expressão estética ligeiramente diferente do que é esperado de um homem. Só que você pinta a unha. Maquiagem, enfim. Maquiagem, tudo. Mas pintar a unha eu acho legal. Acho que, tipo, o pintar a unha entre homens, assim, eu acho que não é tão. Não, zoeira, eu acho, Ainda ainda hoje sim, Quem ainda você é. conhece que Não, pintou se unha? você for Nossa, olhar conheço, no... eu sei acho mais que um só. Mas quando eu vejo assim, eu acho que é pra eu vejo mais artistas fazendo, na verdade, se for pensar agora, né? sim. Tipo, uns caras que é Artista tem mais facilidade. tatuadão, os caras vão pintar a unha. Chama Nossa, da hora. faz, né? Xamã. Xamã, Cauê, Tipo, eu acho que é ainda muito... Se for olhar, por exemplo, no espectro, sei lá, geral dos homens do Brasil, tipo, colocando todo mundo, vai ser, sei lá, É foda. 0,1% não vai ser, que não vai pinta ser a unha, tá maioria, ligado? né? E não só Mas, isso. tipo, eu não acho que, tipo assim, o pessoal olha assim e fala assim, viadinho, uma coisa assim, tá ligado? Os caras, faz, tipo, fala. fala. Tem que- Você acha? A gente Nossa, vive então eu numa tô muito bolha numa muito. bolha, então, pode Querendo ou ser. não, a nossa bolha tá boa, né? Mas fala assim, eu sei quando todo dia que eu saía na rua, quando eu tinha um cabelo undercut, então, meu cabelo era raspado do lado e ele era grande só aqui, era tipo Skrillex. Nossa, quando eu saía na rua em Lorena, que é uma cidade ínfima, era um evento. Galera gritando na rua, meu nome. O viadinho lá. É, mas era tipo isso. Já chegaram a estourar um rojão na rua pra mim. Gritando meu nome, vai ficar feliz, tô enchendo o saco esse André. Cara, tô enchendo o saco. Já chegaram, deu tá literalmente voltando do serviço, o cara acendeu um rojão na rua e gritar, vira homem, caralho. Pra Que mim. isso? Juro por Deus. Caralho. Virou um caralho. Não era atendido em loja.
Então, tipo assim, Isso. tudo certo, mano. Virou assim, demorou então, filho da puta, tá ligado? Mano, quando você passa pela situação... Obrigado, agora eu virei homem, tá ligado? Imagina, deve ter sido Eu sei. Quando você passa pela situação, é um bagulho tão surreal. Eu não tinha reação quando acontecia essas coisas, tá É ligado? muito brisa, Eu né? Quando pensava alguém assim, que você não conhece, tipo, sei lá, fala alguma coisa e Sim. você faz... E me resumia a minha estética, que na época talvez fosse até mais agressiva, ou hoje é mais agressiva, eu não sei. Mas eu tenho esse pleno conhecimento de que a minha estética ela foge um pouco do que é esperado de um homem. Se a pessoa vai se atrair por isso ou não, é um problema dela. Eu não vou deixar de me expressar da maneira que eu quero, porque eu vou me tornar menos atraente com uma pessoa que eu nem conheço. Sim, sim. Tá ligado? As pessoas que gostarem de mim vão ter que gostar de mim, sendo 100% quem eu sou. Até pra não ficar naquele negócio, porque muita gente entra no relacionamento pensando, nossa, eu não posso fazer isso perto da pessoa, porque senão não sei o que, a pessoa vai achar isso. Eu não quero ter que passar por isso. Tá ligado? Mas tipo assim, por mais que eles. Sei lá, eu ainda acho que por mais que eu tento ser um cara sempre verdadeiro. Mas até quando eu fui começar a namorar, eu ainda, mano. Caralho, eu sou certinho, umas coisas assim, Não entendi, sei lá. bem, calma. Tipo Você assim, meio ó, que fingiu. eu fingi um pouquinho, tá ligado? É tipo, caralho, mas é namorada, Tipo, uma ligado, coisa assim, né, tipo, eu mano? meti Ligado, um. né, pai? Você mete um que você é mais certinho, umas coisas assim, sei lá. Aham. Uma Você não- fingidinha ali. É, tipo, depois de um tempo namorando, você já faz qualquer porqueira, tá ligado? Umas coisas assim, nossa. Nossa, pior que com o Lux foi Porque diferente. Eu foda. mostrei tudo na primeira semana. Falei assim, ó, essa porra que eu... É isso aí, ó. É que eu sou Aí eu coração até pra dei- parte isso aí, também, Eu né? até deixei um pouco a desejar, porque foi tipo assim, ó. É isso aqui tudo junto, ó. Aí depois falou assim, não, peraí, de vez em quando é isso aqui, É mas... porque, tipo assim, ó, o caso da Yasmin também foi, tipo assim, ó, ela terminou com o namorado dela que ela tinha. Aí, tipo assim, ela até que. Todo tipo, mundo come- fala isso, mas começou não a sair. influencia. Não, eu sei, mas ela começou a sair. Aí, tipo assim, beleza, a Yasmin tá solteira. Aí do nada, tipo assim, ela só chegou e falou assim: comecei a namorar um cara que eu conheci no Tinder, tá ligado? E o cara é de Minas Gerais, uma coisa assim. Aí ele tá vindo pra cá pra ficar passando final de semana comigo. A gente falou assim. Que porra Vai é dar essa, Yasmin, tá ligado? Umas coisas assim. Vai dar Aí, merda. tipo, às vezes, tipo, sei lá, você só jogou todas as informações É. dele, assim, do outro relacionamento. Não, pior Não que foi? não foi isso, cara. Foi tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tipo assim, fechei Não, o ciclo claro. do antigo relacionamento. Comecei a sair loucamente. Inclusive, saí com você essa época. Claro, mas Todas as noites, Todas- sem falta. todas as sextas-feiras. Tem homem na minha frente Ela beijando. recomenda É tem isso, história. foi O meu ciclo de solteirice nunca bateu com o da Yasmin. Quando bateu, fechou tudo. Se eu beijei umas 4 bocas solteiras, foi muito. Aí, baixei Tinder por influência. Tipo assim, as minas usando Tinder, eu falei assim, vou usar o Tinder também, que legal, né? vamos ver se Vamos tem dar alguma uns coisinha, beijinhos e né? tudo mais. E apaixonei, gente. Primeiro cara. Eu não queria, Primeiro. tipo assim... Você é, você é o meu primeiro cara no Tinder, ô Lucas, tá ligado? tipo, Mas valeu a experiência. valeu a experiência. Tipo, Totalmente. tudo é. Mesmo, tem gente que tem outras experiências, tipo assim, nossa... Fui dar um rolê com o cara do Tinder lá em São Paulo e depois tava na praia, não sei o que, papá. Tipo, a minha experiência foi um namoro. Mas aí rolê. depende da maneira como você lida com estar apaixonado também, amiga. Porque, por exemplo, você tinha acabado de sair do relacionamento e você se propôs a estar num tem uma coisa relacionamento que... desculpa meu ex. Mas é uma coisa Vamos que... falar mal, tô Desculpa meu ex, desculpa todos os garotos Eu pra não quem já desculpo, amei. porque Mentira, isso só teve meu ex, os outros eu não Foda-se colocar os- pra- os- Foi um cara. sentimento muito grande que eu nunca tinha sentido e que eu não queria desperdiçar. Então foi um negócio de... Não quero desperdiçar, vamos até o final disso aqui pra ver o que vai acontecer depois. Uhum. E aí o que aconteceu depois foi um namoro, entendeu? Talvez o que E deu acontecesse certo. depois fosse um... que legal que a gente curtiu, mas vamos cada um pro seu lado. Entendeu? A gente tava esperando que fosse isso mesmo. Uhum. Tanto que fiquei ainda fiquei com uma pessoa só enquanto eu tava com ele e tudo mais. E aí, acho que ele ficou com medo de me perder. E aí... Ela já começou a trabalhar firme. Ele ficou tremendo na base. E aí, tipo, a gente juntou, Deu um sabe? pavor. A gente não queria mais ninguém, mas se eu não tivesse sentido algo tão grande, talvez eu não começasse a namorar, porque eu tava de boa, sabe? Tava... Amiga, mas você tem... por exemplo, você lida muito bem com estar apaixonada, né? Não. Não? Não. Ah, então tudo bem. Obrigado, gente. Esse é Foi o... isso. Nada do Esse Word, foi, não, esse não. é- Mas tipo assim, ó, eu falo assim, ó, eu nunca, tipo assim, eu sempre fui um cara que, tipo assim, pra mim, gostar da mina, eu tive que me apaixonar pela mina. Então, tipo, todos no ensino fundamental, assim, mina que eu tentei ficar, ou que eu Acho que queria eu me ficar. apaixonei por todas as meninas Tipo da assim, sala. uma coisa assim, tipo assim, aí sei lá, eu tinha que, tipo, você não conseguia só, eu quero lá e só dar um beijinho, não, eu me Aham. apaixonava, tá ligado? Umas coisas No assim. começo também, Eu acho né, que pra assim. todo mundo é assim, eu acho. Mas quando é eu sou assim criança, até assim. hoje, now the world. Aí, tipo assim, aí eu vi alguns casos na sala, assim, sei lá, do moleque mandando cartinha pra outra menina e a mina rasgando, eu falava assim, Nossa. mano, Nossa, velho, eu tenho uma lembrança. Você lembra desse Você bagulho que eu estudou mandei? Carandiru? do quê? Que eu mandei uma vez, uma cartinha? Não lembro, eu lembro do pai, mano. Mano, o que ele fez? Pra Marcele? Pra Marcele, a Marcele rasgou, tá ligado? Uma coisa assim. O meu foi a... Furo! Uma coisa assim, Mano, tipo o assim, meu foi aí... o corno do Felipe, velho.
Mano, eu tinha escrito a cartinha, mano, pra Lídia na época, tá ligado? Ó, a cartinha, mano, eu coloquei meu coração na carta, tá ligado? Lígia. O Felipe só pegou e deu pra todo mundo, tá O ligado? Felipe foi e deu pra ela, velho. Eu Mentira. falei, mano, nossa. O que a Lígia fez? Nossa. Nada, ela só olhou assim, deu risada e falou, E é isso. passa na próxima, Então, cara. A minha vida inteira eu lidei com, tipo, estar apaixonada assim. Eu tenho que sentir secretamente, cara. Nossa, a vida toda. Eu nunca me expus por medo de rejeição. Acho que Aham, eu eu também. acho que eu levei uma rejeição na vida e foi pra sempre, assim, Eu não entendeu? aceito que eu tô apaixonado. Eu fico No- lutando. Cara, eu falo, não, senhora. eu gosto do platônico. No primeiro fundamental eu acho que era meio que assim, aí no segundo fundamental acho que eu tentei conversar com as meninas, tá ligado? Já foi Mas mais. no primeiro fundamental teve uma cena que foi assim, ó. Eu não vou falar a menina, mas tipo, todo mundo da sala gostava da menina, tá ligado? Sei quem é, hein? Aí, tipo assim, todo mundo gostava, mas ninguém admitia. Aí, tipo assim, eu fui lá e falei pro meu amigo que eu gostava dela. E o cara botou a boca no trambolho. Falou, Fala todo só o nome mundo. do amigo. Então, Nossa, tipo que assim, amigo Fala só o nome do amigo. uma coisa assim. Fala só o nome do amigo. Não, eu não vou falar. Não vou falar, não. Aí, tipo assim, aí, tipo assim, teve vários exemplos assim, de eu estar na sala, os caras falam assim, vai lá, fala com ele, ó, com a menina, tá ligado? Tipo assim, ele gosta de ser, umas coisas assim, tá ligado? E tipo, mano, o bagulho assim, eu continuava gostando dela, mas tipo assim, eu só simplesmente, se eu trocasse, se antes eu trocava alguma palavra com ela, depois daquilo eu não troquei nunca mais, tá ligado? Ai, que Então, saco. qualquer coisa, qualquer situação, tipo, sei lá, eu não tava conseguindo fazer isso de matemática. Ela era muito boa em matemática, ela ia me ajudar, porque ela queria ajudar. Ela falou assim, não, eu consigo sozinho, uma coisa assim, tipo, e afastava, porque eu tava num choque fudido, tá ligado? Não, deixa Uma coisa ele. assim. Pode deixar? O meu Mas negócio é que eu gosto do plano. É, a Camila sempre Que foi bom. Eu gosto de um sugar daddy. pelo menos 4 anos na frente, né, Camila? É por aí. Era difícil. O meu negócio é que eu gosto do platônico, entendeu? Eu romantizo a vida com a Você pessoa. gosta do sofrimento. Gosto, entendeu? E aí, Você gosta de tipo, botar ao o cara mesmo num tempo que o pedestal platônico fudido, dói. Porque você vê aquela menina, tipo, por exemplo, hoje, eu vi uma menina na Riachuelo ali, eu já imaginei minha vida, brincadeira, não imaginei. Não, apaixonado. Eu apaixonado? Já imaginei no altar com Ah ela. lá. Então, e Mas- tipo assim, chorar, falar assim, nossa, imaginar uma vida. E aí, talvez se eu apostar na pessoa, pode ser exatamente diferente do que eu pensei em várias noites lá na minha Mas cama. com antes de dormir. certeza vai ser E diferente. vai ser diferente. E com o Lucas foi diferente também. Eu também, nossa, eu imaginei muito o Lucas. Você pensou, tipo assim, eu quero namorar, você falou assim, não, eu vou ver no que vai dar. Eu pensei, eu quero casar. Ah, é? Ah, tá. Tipo assim, quando eu fui na, tipo assim, a Renó, tipo assim, eu tinha ficado com uma mina. Aí a mina meio que, tipo, meteu muito louco em mim, ficou com outro carinha. Aí eu fiquei muito magoado, aí eu falei assim, ó. Porque todas as meninas que eu queria ficar pra namorar, tá ligado? Eu falei assim, foda-se, eu não quero nunca mais pensar em namorar uma mina, tá ligado? Nunca eu vou só mais, de beijar na 16 boca anos. e vou ser o maior piranhudo da vida. Aí eu falei, aí conheci a Renan e namorei, tá ligado? Tipo, em seguida, tá ligado? Eu admiro Aí- a facilidade que vocês têm, gente. Aí eu pra falei uma inventar coisa relação. assim. Eu nunca namorei, sabia? Nunca? Nunca. Nem tentou? Tipo. Nem tentei. Mas é porque estar apaixonado pra mim é um processo muito foda, gente. Sério, eu não sei explicar de onde vem isso, mas eu entro num modo de defesa do Yu-Gi-Oh! Carta virada Eu pro boto lado. meu coração em modo de defesa. Nossa, mas na Nunca hora, mais. se eu percebo que eu senti alguma coisinha, a pessoa já falando que eu vou cair fora, galera. Tchau pra vocês. Tchau, galera. Gente, sério, não sei porque isso acontece. Não sei Mas mesmo. segundo Nietzsche... Eu ia falar Shakespeare, tá ligado? Mas fazer isso com os outros é muito fácil. Fazer com a gente mesmo que é difícil, entendeu? Vamos de A autoterapia. minha psicóloga tentou, gente. Nossa, ela tentou muito E não- entender. Não, tipo assim, eu tenho uma ideia do porquê isso acontece, mas eu tenho muita dificuldade de mudar isso, entendeu? Aham. Pra mim, eu tô apaixonado, eu me vejo numa situação de perigo, real. Você já tentou, talvez... Nossa, vou falar um negócio aqui que não... Casamento às cegas? Não, sim, é um negócio que talvez não seja muito legal, mas tipo assim, se Sim, é isso Ela mesmo. concordou totalmente. Vai lá pra Índia. se permitir se apaixonar por alguém que você não é apaixonado ainda. Entendeu? Tipo assim, não você tá apaixonado, vai lá e investe na pessoa, mas tipo assim, você conhece uma pessoa e vai se apaixonando, entendeu? Amiga, todas as paixões tipo- que eu tive na minha vida foi, eu tô vivendo minha vida normalmente, acordo um belo dia, eu tô apaixonado pela pessoa. Ah, Não sei explicar como entendi. isso acontece, não sei por que Mas isso assim, você acontece. nunca teve um bagulho tipo assim, de olhar a pessoa e falar assim, caralho, eu quero passar algum Daria tempo... certo, tipo assim, talvez. tipo assim, sei lá, às vezes não só pela aparência, mas tipo assim, você conheceu uma pessoa, tipo assim, mano,
eu quero passar mais tempo com essa pessoa, tá Não, ligado? já, Mas assim. a questão não é se apaixonar, eu me apaixono. Com Ah, tá, mas muita você- pouca frequência. Mas quando me você se apaixono. apaixona, você já entra no modo de defesa. Ah, tá. Porque a pessoa, tipo assim, parece que é um risco, tá ligado? Parece que vai mexer alguma coisa ali que não é pra mexer. Uhum. Aí eu só falo, parece que eu não preciso disso. Então, tipo, eu consigo ver, assim, me comparando a você, assim, por exemplo, também sofri meio que um bullying, assim, porque, por exemplo, na nossa escola lá, era eu, Felipe, mas, sei lá, tinha 5 negros pra, sei lá, 2 milhões de brancos, tá ligado? Ah, tá. Na escola toda, isso eles falando assim. 2 Na milhões de escola brancos. toda. Cara, a escola, né? Na China, Não, mas a assim, escola. era tipo muito pouco escola particular, né? Muito Aham, pouco negro. pouco, Ah, sim, Ah, não, com sim. certeza. E, tipo, eu, desde a infância, assim, sempre recebi muita atenção, assim, pra mim, negativa. Tipo, de bullying, de falando da cor e tal. Piadinha E sem quando graça. isso acontece, você meio que fica... como se você tivesse no com modo de medo defesa. mesmo. Tá ligado? O mesmo medo, assim, do mundo. Tipo, você tá com medo disso de acontecer aquela experiência novamente. Daí você tende a se, tipo, qualquer bagulhinho se fechar, assim. Sim. E é a mesma fita Sim. comigo, tipo, eu Ah, me eu acho que abro foi assim, assim. tá ligado? Num relacionamento, num pré-relacionamento, alguma coisa, mas no menorzinho, tipo, negócio que eu vejo assim, que daí eu já, opa, Mas você já esteve valeu. num relacionamento. Não. Ah, tá. Então somos dois fudidos que Só Só a a gente gente, tem eu acho gabarito Então, pra mas falar por sobre isso, tipo, por exemplo, eu fiquei sério com a menina, por exemplo, por 3 meses, ou por 4 meses, assim, mas nunca a ponto de, caramba, vou namorar e... Uhum. essa é a solta minha que eu vou aliança ali, investir no tá crescimento. ligado? Aham. De me ir 100% na experiência, Então, tá ligado? no meu caso, ainda tem uma coisa que colabora muito com isso, que é o quê? Eu não tenho frequência sexual. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho vontade de transar. Então, assim... comer um lanche, né? Melhor. eu não transformo muito, né? Pô, pede um salada Não, mas ali, eu vou dar meu seu exemplo João. pessoal. Vamos só ver pra o entender. filme mesmo? Vamos ver a Netflix, tá ligado? Tipo, Dá pra gente ver só o filme mesmo? Não, eu falo, chegou lá, tira- tira, tira o sem tio roupa. do- Mas esse eu tipo queria de- ver tira o tio Barraca do do Netflix Baby 2, aí, tipo, você Olho assim. na mulher. Netflix and Esse tipo de chill, coisa, tira esse tipo de deixa coisa só. eu falo de boa, porque realmente não é uma coisa que me comove, mas é porque pra mim sempre foi muito fácil não estar no relacionamento porque eu não tenho carência, eu não tenho necessidade de estar com alguém. Aham. Então, tipo assim, pra mim nunca foi um quesito. Por exemplo, a minha irmã tá com 16 anos agora. E eu vejo ela querendo estar numa relação, querendo arrumar um namorado, e foi uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Isso é bom. Eu sempre fui muito mais focado em fazer, tipo, É, meu isso deve ser trabalho, muito minhas mais- coisas. É, muito mais focado em trabalho, essas coisas, do que negócio. Tipo, sei lá, um moleque apaixonado no ensino médio, velho. Nossa. Não faz porra nenhuma. O Não cara faz só mesmo. pensa na Mas eu era um menina, umas péssimo coisas no assim. ensino médio, tá? Sem estar Sim. se apaixonado. Se É, tivesse, sem estar apaixonado. você nem Mas formava. era porque eu era vagabundo mesmo, eu não queria estar lá. Eu falava, eu vou ter que passar, eu vou passar de qualquer jeito, que eu vou tirar 6, porque eu tirava nota. Aham. Meu caderno era vazio, mas eu tirava nota. Ah, então. Eu falava, vou passar com 6 e é isso. Então é igual o nosso caderno, então. Meu caderno era bem organizado, velho. Eu só era bom nas matérias que eu realmente gostava, tipo história, essas coisas eu gostava. É, mas é isso, né? Às vezes as pessoas confundem amor com carência. Uhum. Às vezes não, muitas O vezes. tempo todo. A Nossa. maioria das vezes, eu acho. E falando sobre o suicídio, sabia que término... Nossa. Eu vou no banheiro sobre suicídio. Não, mas é Término verdade, é um dos término é gatilhos os mais fortes pra gatilhos, né? suicídio, sabia? Com certeza. Porque é uma... Nossa. Você vê. Gente, será que eu falo isso? É experiência muito pessoal. Aí, já... Tem câmeras, né? Opa, oi. Tô sendo gravada. Alô. É Big Brother Não, Brasil. tá aqui na frente. Não, tem que mas. colocar tudo. Eu não queria falar porque eu não Pra quero jogo. ficar enchendo a bola do Lucas, entendeu? Não é tanta coisa assim. Mas, tipo, teve Mas uma o vez que a gente menino é teve bom. um mini términozinho de alguns dias que eu vi que eu tava e talvez eu esteja ainda com uma dependência emocional muito forte dele, porque, tipo assim, foi um negócio bizarro de tremedeira. Não comi nada. Não comi nada no dia, não tinha fome. Terminei com os outros aqui, voltei com o Lucas. Foi! nossa, E foi um nossa, bagulho. isso é E foi um bagulho de, bizarro. tipo assim, 2 dias, entendeu? Isso não pode acontecer, porque se eu fosse uma pessoa que já tivesse mais frágil do que. Porque eu fiquei frágil por causa do relacionamento. Se eu tivesse uma fragilidade a mais na vida ali, cara, podia acontecer uma coisa muito ruim, entendeu? Mas, tipo assim, E acontece muito. foi um negócio, tipo, foi uns 2, 3 dias, eu acho. Não comia, tremia e, tipo assim, me sentia meio febril. Dormia, não sonhava e acordava 3 horas da manhã e ficava chorando pelos cantos, tá ligado? Eu falei assim, que bizarrice que é essa? Eu comigo mesmo falava assim, nossa, o que é isso, gente? O que tá acontecendo? E eu acho que é uma coisa que eu tenho que tratar. Não é uma coisa, tipo assim, desculpa, Lucas, você não é tanta coisa assim. Você é o amor da minha vida, mas não pra eu ficar doente, entendeu? A gente não pode ficar doente pra uma pessoa Era assim. muito comum antigamente que casais se matassem juntos, sabia? Sim.
que tá acontecendo aí? Ai, Ah, pedir esfirra, tá ligado? Tem É, essa? Que eu pedi isso? Eu não esfirra, Só que sabia. os caras simplesmente não davam. Nem sabia. E cara Nossa. com Deus. Mas é verdade, tem um capítulo no livro que eu falo só sobre Romeu e Julieta, né? Porque Romeu e Julieta foi o primeiro suicídio de casal que realmente ganhou uma grande proporção. Aham. Sim. E muitos casais depois, até na época mesmo, que viam, casais que tinham esse conflito social. Que olhavam, tipo assim, esse relacionamento não pode acontecer. E era o caso de Romeu e Julieta, né? Que as famílias eram tretadas lá. Aham. Capuleto e Montecchio. E aí, quando a peça começou a se popularizar, que foi bastante tempo depois que foi publicada, se tornou muito comum que casais cometessem suicídio juntos. Não muito comum, tipo assim, tá Caramba, andando na esquina, mas tem mais comum. um casal morto no chão. Não é isso. Opa. Oh, Mas mas morrer de amor é muito romantizado. Tipo, sim, sertanejo, né? Ah, Abre qualquer, é aquilo. qualquer sertanejo. Vamos de Marília que você- Mendonça. Aquela sensação de... Caralho, o amor foi... E dói mesmo. Nossa, como dói, tipo, cara, que dor. Tá certo que não é todo mundo que reage. Eu, quando. Desculpa, meu ex de novo. A câmera até saiu, nem tá mais naquela câmera. parece que tá. Desculpa, meu. Totality. Então, tipo, a primeira vez não foi assim, entendeu? A primeira vez eu levei numa boa, mas imagino que tem gente que, sei lá, sofre demais. Mas é algo completamente errado. Você não pode colocar a expectativa na sua vida em alguém que não é você, entendeu? Tem gente que mas se... eu acho- Pode falar. Eu acho que não é nem, às vezes, expectativa da vida, assim, tipo... Eu acho que quando a gente tá Tipo, amando, assim, luto. mesmo, de uma forma forte... Tipo, eu, pelo menos, nunca pesquisei sobre isso, mas pelas coisas que eu pesquisei já, eu acredito que ocorra, tipo, um processo, assim, no cérebro, tá ligado? Aham. Por exemplo, ali o seu cérebro entendeu que meio que... seu parceiro, tipo, a mulher sempre vê biologicamente o parceiro como o provider, né? Tipo, aquele Aham. que daí às vezes entendeu como... Entendeu? Tipo, não consegui falar direito, mas foda-se. Entendeu? Eu vou explicar pra você isso. Explica pra mim, Depois meu garoto que eu- fala... Vamos Bem, ao. Põe aí as coisas, a minha mente conturbada em palavras boas aí, Vamos por ao favor. dicionário, Aurélio. Eu falei isso depois que eu voltar do banheiro. Licença, gente. Solta o plim-plim. É muito brisa, velho. Mano, a minha mente funciona de uma forma... Entendeu? Tem- Eu entendi, Charles, o que você quis falar. imagina 100 palavras Eu aqui, tá entendi. ligado? A Daí mulher- vem outra. A mulher, bem arcaicamente, reino animal, a mulher se sente indefesa porque perdeu o seu Isso. coisa, isso. seu. Entendeu? O seu... Não tem nome. Qual que é? Meu Deus. É Provedor. Provedor, obrigado. Nossa, que raiva que tá dando em mim. Que direto. Juro que raiva que tá dando em mim. Que direto. Eu falo as palavras em inglês e eu esqueço a porra da palavra em português, cara. Provider. Tá ligado? Aham. Eu tô falando com a minha mãe, daí eu falo pra ela alguma coisa em inglês. Eu falei, mas esqueci em português. É, mãe, how Olha are assim. you? É isso aí, né, filho? Valeu, né? Mano, é aqui, ó. Esse lugar aqui, porque ali eu tava falando tudo certinho, a mente tava mil, ó. então. Aí eu sentei aqui e falei, ué. Não, pra mim é qualquer 1 lugar. mais 1 é 2 e o quê? É que depende do assunto, assim. Se o assunto, tipo, for muitas camadas, assim, tá ligado? De, sei lá, psicologia. 50 tons de cinza? 50 tons, tipo de cinza. É. Se for mais profundo, assim, o assunto, daí eu começo a, tipo, devagar minha Devagar, mente, né? assim, tá ligado? Muito obrigado a você que assistiu esse episódio até o final. Ah, foi mal, eu achei que já tinha balado. Foi mal. Olá, tudo bem? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Muito obrigado. João Cão. Esqueceu o nome do convidado. Esqueceu. É que, mano, Travou a cabeça dele. Ele olhou assim, Vamos mais explicar a fácil. situação. Veio dois nomes assim, veio João e Johan. Ele falou, qual que eu uso? Vamos explicar a situação pra não ficar feio pro âncora. O meu nome real de registro é João Lopes. Só que era muito comum, aí eu dei na minha cabeça que eu ia Pois usar não. outro nome Nome pra artístico. publicar. Johan, um nome colombiano. é que aí ele falou assim, vou trazer o João aqui. Aí eu guardei o nome João, tá ligado? Aí ela falou, não, chama de Johan. Eu falei assim, o quê? Mas Errou tá mesmo, meu nome é Johan, tá, gente? Johan. Muito obrigado, Johan, por ter participado. Fico muito feliz. Foi um Obrigado, papo amigo. muito Eu bom. agradeço. Tix. E é isso, gente. Vai, fala aí, compra no livro, vai. Ah, É verdade. Vai, só vai, no boa. Kindle. Tá com o livro na Amazon. Isso, no Kindle e na Amazon. Procura pelo Kindle que é mais fácil. O título é Quando os Holofotes se Apagam, Suicídio na Mídia. Cada capítulo é sobre uma personalidade que cometeu suicídio, então é muito interessante, Que gente, de chique. verdade. Bota fé em mim.
Se vocês gostaram do papo, eu tenho certeza absoluta que vocês também vão gostar do livro. Instagram, @JohanLore. Não, aí já é demais. No começo do episódio vai estar já. Brincadeira, deixa ele falar. Não precisa seguir no Instagram, segue no LinkedIn. Eu ia falar LinkedIn, tá ligado? Me procura lá no LinkedIn que arruma um emprego pra mim, galera. Então é isso. E Tchau, Johan Lore. Beijo.